Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones. Tudo bem, tudo tranquilo. Segunda temporada, hein? Segunda temporada 2022. Saindo agora de um desafio grande do estádio, né? Com certeza. Agora indo para outros desafios. Quero dizer desde já que o podcast agora, o IELCast, vai estar presente nos maiores eventos do estado. A gente vai estar levando toda essa estrutura para bater papo com a meninada. Quem tiver por lá, a gente vai estar batendo um papo. Aliás, você tá muito jovial, muito elegante, viu? Heron veste o homem atual. É, cara, tá bonito. Encontra onde essas camisas? Nas lojas Noroeste e também nas lojas Heron no Teresina Shopping. Né? Em qualquer loja Noroeste eu encontro. No Maranhão e também no Piauí. Sensacional. Aproveita, deixa eu te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal nesse link vermelho que tá bem aqui no cantinho. Inscreva-se, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele like que é muito importante, compartilhe nos grupos da família, dos melhores amigos. E também dos melhores inimigos. É porque hater é que dá engajamento, né? Sempre vão lá. Vão lá falar e manda pro outro que printou, enfim. Você faz isso, tá legal? Por favor. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo. Estamos lá no Facebook, no YouTube, na Buia, na Twitch. Em todas as plataformas. Na Rumble, também estamos no TikTok, já somos o maior podcast em números do TikTok, quase 40 milhões de views, mais de 200 mil seguidores, e a gente tá muito feliz com isso, tá legal? No Google Podcast também a gente tá lá. É do Piauí para o mundo. Do Piauí para o mundo. E hoje a gente vai bater um papo maravilhoso, sensacional, mostrando que a única coisa capaz de mudar a realidade da sua vida é a educação, é o conhecimento. Entender essa relação da internet com o conhecimento pós-pandemia, entender o que é que vai mudar na educação com o 5G chegando para a nação brasileira. É importante, é um bate-papo sensacional, maravilhoso. Espero que você fique aí, que você curta tudo isso. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores que nos proporcionam bater esse papo maravilhoso, né, certeza. Pessoal? Formato. A Formato, se você quer ter sucesso como professor, montar o seu cursinho. É verdade. Vai lá, né? Tem que ter formato. E olha, a Teresina tá vivendo uma onda de dengue. O Piauí, acho que o Brasil inteiro. Uma epidemia da dengue. Chikungunya. Pense. Rapaz, a turma tá ruinzinha, né? Então quero falar pra você que na Imunizar, você consegue tirar isso da sua casa, da sua comunidade, do seu condomínio. É só contratar e Imunizar. Fala com o Tiagão lá, com toda a equipe, a gente vai te atender. Tem carro fumacê próprio. Tem a Bazuca. Tem a Bazuca do sucesso. É a maior e melhor empresa hoje aqui do nosso estado, do Piauí, em imunização. Você, prefeito, você, secretário, atenção já liga, às prefeituras aí. Já pede, tá? Agradecer a Faculdade de Santo Agostinho, UniFSA, um lugar da educação no nosso estado. A Jupi Alimentos, alô Jadiel da Jupi. Alô, grande Jade. Alô Jade, aquele abraço. A Medifarma que tá com a gente, todo mundo testado, aprovado, vacinado. Alô, seu Luiz, hein? Seu Luiz, flamenguista, rapaz, sensacional. Ao Empório do Zeca que manda essas coxinhas maravilhosas, essas bombas, né? Delícia, né? O problema é que aqui engordou todo, eu perdi agora quase 13. Mas todo mundo aí tá engordado, porque é bom demais, né, cara? Muito bom. Nossa senhora. Gostoso. E ao grupo Texas Texano, que tá com a gente. Alô, Juninho Mineiro, sempre sensacional com a gente. As iguarias. Paneladinha é bom, né? Aquela panelada, hein? Iniciando nessa caminhada com a gente, a Loop Fibra. Loop Fibra, a melhor internet do Brasil e agora é do Piauí para o mundo. Loop Fibra. Obrigado, Wellington. Loop. Toda a equipe. Deixa eu colocar aqui o óculos, que a idade chegou, né? Hoje eu estou tendo o prazer de receber Tatá Thalita, das primeiras produtoras que trabalharam comigo e eu trabalhei com ela. Agora não tem mais como comprar o passe dela. Tá caro, hein? Tá caro. Solteira agora? Solteira, hein? Olha aí. Agora tá difícil, né? E hoje veio acompanhar aqui o nosso convidado, nosso entrevistado do dia. Olha, ele tem pós-graduação em bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Piauí, especialização em Tecnologias para a Web pela Universidade Federal. Olha aí. Ele é analista de sistema sênior aprovado em concurso público pelo governo em Engenharia de Software. Eita peste, tem muita coisa. Se eu for ficar aqui, vai parar. Não vai caber nesse papel. Ele é nascido em Barras no dia 25 de abril de 1979. Conhece o Rio Maratauã, então. Também, verdade. É um dos 3 filhos de Elias Moura, técnico em agrícola, não é isso? E servidor do Emater. E de Judite Gonçalves, professora formada em letras, ou seja, a educação sempre esteve presente no lar e eu acho que é isso que funciona.
E é isso que pode mudar a realidade de qualquer um. Eu converso agora com Ellen Gera Brito, aí uma salva de palmas. secretária de Educação do Estado do Piauí. Tudo bom, Ellen? Tudo bom, Yeldson, Kilson? Seja bem-vindo. Tô nervoso Seja aqui, bem-vindo. viu? Primeiro podcast, cara. Fique aqui, é um bate-papo, é uma mesa de bar, é um bate-papo pra gente conversar histórias. Primeiro pra gente conhecer de onde as pessoas... Porque geralmente TV, nem rádio, você não tem muito tempo pra entender a história da pessoa. Geralmente você pensa que o cara chegou lá porque alguém chegou e... Né? Senta aí e seja secretário. É verdade, às vezes você combina ali para dar entrevista de um tema e de repente a primeira pergunta já é outra, acabou-se. Já acabou-se todo. E é importante a gente entender da onde se veio, como aconteceu, as influências desde jovem. Então, a primeira pergunta que eu começo e gosto de fazer é: quem é o Ellen Gera de Brito? Rapaz, autodefinição é sempre complicada, né? Muito. Mas eu sou um cidadão piauiense, você já fez uma narrativa aí até dos meus pais, inclusive. Meu pai era de São João do Piauí, minha mãe do sul do estado, ali de Palmeira, Bom Jesus. Depois se casaram ali em Bom Jesus. Meu pai, por conta da Imaté, acabou vindo aqui para cima, para o norte, ali em Porto, Nossa Senhora dos Remédios. E aí eu nasci em Barras. Na ocasião, Nossa Senhora dos Remédios não tinha maternidade, então eu nasci em Barras, mas nunca morei em Barras. Só nasceu? Só nasci. Como é que era naquela época os seus pais ali, antes de você nascer, óbvio? Eles entendiam já desde cedo que a educação mudaria a realidade deles? Minha mãe é professora da Rede Estadual de Educação, alfabetizadora, sempre trabalhou com educação infantil, foi diretora também de escolas da Rede Estadual. Então o serviço público estava muito presente, na verdade, na minha vida, tanto pelo meu pai, pela Imaté, quanto minha mãe. São quantos filhos? Nós somos em 3. São em 3. Isso, exatamente. Eu sou... Mais velho? Eu sou o mais velho da família, você já entregou aqui a idade. Você não entregou a idade, mas entregou o ano que eu nasci, 79, brincadeira à parte. Já 43. 41. 40, por aí. 43, acabei de fazer 43. Mais uma vida toda aqui no Piauí. Então sou um piauiense, cidadão piauiense, estudei no Piauí, minha família. Como é que foi? Quando é que você se entendeu por gente ali naquela região? Como era aquela infância, né? Quando você lembra dos seus pais assim? Acredito eu que quem seja muito envolvido com a educação, com a sala de aula, é meio que você faz uma escolha. São as primeiras lembranças que eu tenho, viu, Edson? Pois as primeiras memórias afetivas. Lógico, minha mãe e meu pai moravam em Nossa Senhora dos Remédios e eu nasci em Barras. E aí meu primeiro ano de vida foi em Nossa Senhora dos Remédios. Logo na sequência, papai trabalhava ali naquela região por conta da Imaté, a mamãe nas escolas, e logo na sequência nós fomos morar em Miguel Alves. Então, as primeiras memórias assim que eu tenho são de Miguel Alves. Inclusive, eu indo para a escola, mamãe me levando lá para a escola, lá de Miguel Alves, a praça, tinha uma praça na frente da minha casa, e também da igreja de Miguel Alves. São as primeiras lembranças. E me lembro muito bem do último ano que morei em Miguel Alves, que foi na enchente do Rio Parnaíba do ano de 85. E me lembro bem porque nós tínhamos uma casa, ela tinha um quintal, aí tinha um outro quintal mais elevado e tinha a cozinha, que tinha aquela famosa escadinha para o quintal. Era. E aí o Rio Parnaíba era logo depois da rua. E aí o Rio Parnaíba encheu e a água do Rio Parnaíba bateu aqui no batente da cozinha. Então ficou muito marcado, né? Você estava na cozinha e ficava com o pé no Rio Parnaíba. Como é que era aquela infância lá? Seu pai servidor público, sua mãe também. Acredito eu que tinha uma condição mediana para... não faltava? Naquela ocasião é bem interessante. A Imaté, naquela época, ela estava numa crescente. Então, na verdade, o servidor da Imaté naquela época, eles tinham até um salário razoável ali na década de 80. Só que logo depois veio a grande inflação, depois a Imaté foi estatizada, nós tivemos muitos problemas ali no serviço público ali no final da década de 80 e não foi diferente lá em casa. Então, assim, o início ali de 80, 85, 86, 87 foi uma época muito boa. Me lembro que a gente rodava bastante, papai participando de de implantação de vários polos da Imaté, e a mamãe acompanhava, né? Acabava acompanhando, indo para as escolas, mas terminou a década de 80 já pesado. Ali já meio que... governo Sarney, como é que era? Ali foi difícil. Seus pais ainda são vivos? A minha mãe é viva, meu pai faleceu já em 2006. Como é que era naquela época o tipo de educação, o tipo de amor, o tipo de entrega dos pais? Porque hoje não tem mais pai, tem palhaço, né? O cara vai lá, joga o tapete, faz o que quer. Em casa não era muito diferente, era aquela famosa família onde a mãe cuida de tudo da educação, o pai... Então a mamãe era professora e ajudava muito também em casa. Então a mamãe era muito rígida
no que diz respeito à nossa educação. Então, tanto na questão de educar realmente a pessoa, o cidadão, o comportamento, mas também ela era dura no ABC. Teu pai era mais gente boa? Meu pai era gente boa, mas também ele olhava menos para a nota. Tá bem, tá boa a nota, tá bom. Então ele... Mas a tua mãe era mais... A mamãe sempre ensina. Naquela época, eu sempre brinco com a turma que vem para cá, a gente vem talvez de uma geração, eu particularmente, assim, poucas vezes vi meu pai falar eu te amo. Meu pai veio do sertão ali do interior de São João do Piauí. Então era mais ou menos a mesma coisa. Exato. Inclusive o papai, ele é também a prova do que você falou, da superação pela educação. O papai, ele tinha uma família que cuidava muito de roça e não tinha naquela época outra oportunidade ali. Era difícil você ter uma oportunidade pela educação. Normalmente você ia trabalhar na lida, na roça, seguindo os passos do pai. Mas o meu pai, o que eu tenho, depois que eu fui conhecer a história do meu pai em São João do Piauí, é de que ele sempre tentou estudar. E era muito comum ele indo na roça no jumento, com o caderno na mão, estudando. Teve avaliações muito boas nas escolas lá de São João do Piauí. Depois ele veio para Teresina, inclusive, morou na casa do estudante. Meu pai era um cara fantástico em termos de estudo, de vontade, de crescimento. Era um grande exemplo, além de ser assim, uma memória que eu tenho assim, fantástica de servidor público. Papai era muito reto, muito objetivo, muito prático. Foi um dos maiores exemplos para você? Um grande exemplo que eu tenho no serviço público é meu pai. Minha mãe também, mas o meu pai assim era fantástico. Ele faleceu de quê? Meu pai, ele teve, por conta dessas andanças e trabalhando no campo, meu pai tinha doença de Chagas. E era uma doença de Chagas diferente. Normalmente dá no coração, mas do meu pai era no esôfago. Caramba. Só que um cara mais fechado, aquela coisa do Você sabe que o Wellington passou por aqui e ele falou que naquela época, não foi que a brincadeira da meninada era ficar colocando o dedo no lugarzinho onde tinha o besouro. O barbeiro, né? O barbeiro. É. Não, era muito... Graças a Deus a gente tem menos casos hoje. Era uma das brincadeiras. Pois era, colocava o dedo para ver quem furava e muita gente, ele falou, que morreu. Isso, é isso. Aí o barbeiro, a doença que você tem do barbeiro, né, a doença de Chagas, ela vai consumindo a mucosa, o músculo, no caso foi no esôfago, e aí vai tendo vários problemas. Com quantos anos? Ele faleceu com 55 anos, em 2006. Era Novo. Mas muito, muito duro, mas também bateu muita cabeça para ir pro médico, deu muito trabalho também, Ele chegou cidadão. A ver essa sua trajetória já de ascensão? Não, na verdade, mas o papai tem uma grande alegria. Pulando um pouco esses anos, a minha família, ela tinha muito assim, olha, o cara estudioso que nem você vai ser médico ou vai ser advogado. Não tem erro. E eu, por uma dessas que a vida só explica depois que a gente passa, eu fui para a área da computação. E a pessoa que mais ficou feliz quando eu passei no curso de bacharelado em computação foi meu pai. Porque o meu pai já dizia, olha, a computação é a profissão. Vai mudar a realidade. Vai mudar a realidade do país. E isso ele já dizia porque por onde ele andava e os trabalhos que ele fazia, ele já enxergava a capacidade... Então ele era um visionário. Era um visionário. E isso era interessante porque na família eles não... Inclusive eu me lembro muito bem o diretor Fernando, rapaz, gente boa, do antigo Geo Estúdio. Ele me chamou meu pai, me ofereceu uma bolsa lá para eu continuar estudando. Disse, seu filho vai fazer um curso bom, seu filho vai ser doutor. Aí o papai olhou assim para ele e disse, não, professor, mas ele já tem um curso bom, ele passou para computação. Ele queria mudar o curso, né? Exato, mas a educação sempre teve muito presente. Nessa época ainda, como seus pais eram muito ocupados, por ser o mais velho, você era o pai e a mãe em casa? Não, eu não me coloco assim como o pai e a mãe, mas... Ou o pai, sei lá, eu diria que... O cuidador. São 3 irmãos, não é? Vamos dizer que a minha irmã me acompanha na idade, então tem uma diferença muito próxima, são de meses, na verdade, de idade. Eu tenho 43, ela tem 42, e o meu irmão é mais novo. E aí sim, meu irmão já quando ele nasceu, vamos dizer assim, que eu cuidava, ele andava comigo, mas a responsabilidade mesmo do lar, assim, de cuidar, eu não tiro da mamãe, não. Todos trilharam pelo caminho da educação? Todos estudaram bastante. Assim, pessoas realmente que não escaparam, não. Mas, Ellen, naquela época ainda é importante essa pergunta. Mesmo sem os seus pais falarem, mesmo vendo os exemplos que você tinha em casa, ainda jovem, você entendia que a educação era... Era o único caminho, né? Eu tinha certeza disso. Na verdade, eu disse, até resgatando um pouco, eu não era um CDF. Na verdade, não me considerava um CDF, né, como a gente costuma chamar, mas eu estudava bastante. E eu sempre tive boas notas, vamos dizer assim. Embora eu fosse muito brincalhão,
fazia parte, às vezes, da turma do fundão e tudo, mas sempre estudei bastante, fui sempre muito amigo dos professores, eu sempre ouvia, escutava muito, sempre estava na sala do diretor, não porque eu era expulso da sala, mas porque eu sempre queria debater, ouvir, escutar, sempre ouvi muito conselho das pessoas que tinham mais experiência. Então você conviveu com gente muito mais velha o tempo inteiro. Sim, isso é verdade. Eu me lembro de 12 anos em Campo Maior, por exemplo, que já foi outra cidade que eu morei, e eu era o vice-presidente do grupo amador de xadrez de Campo Maior. Era o vice-presidente do grupo de xadrez. Só tinha no grupo de xadrez delegados, advogados, doutores. A turma mais. E eu era o vice-presidente do grupo. Curtia. E curtia. Era muito. Era um outro tipo de infância naquela época. Você não tinha... Com 12 anos, eu era fã do Elvis Presley, dos Beatles, então eu já tava. Mas por influência de quem? Justamente das amizades. Tinha um grande amigo meu em Campo Maior, chamado Jonas Braga, que é uma pessoa fantástica lá do município de Campo Maior, professor de história. E deu aula aqui em Teresina, no Dom Barreto, uma pessoa super inteligente. E ele era um entusiasta do xadrez, né, em Campo Maior. Então tinha 12 anos, o Jonas tinha 20 e tanto, quase 30 anos. E a turma lá que a gente andava, tinha pessoas de várias idades. Sempre jogando xadrez, ouvindo música e andando na cidade. A gente ia brincar de peão e os caras iam brincar de xadrez. Era mais ou menos isso. Como é que você chegou em Teresina? A Teresina, foi o que aconteceu. Depois que, de 85, logo no segundo semestre de 85, nós viemos para Campo Maior. Aí sim foi a minha cidade que eu realmente vivi muitos anos, né? Então, 85 a gente chega em Campo Maior, papai trabalhava na Imaté, a Imaté ficava na frente da minha casa, na rua Siqueira Campos, e a mamãe foi trabalhar nas escolas de Campo Maior, Leopoldo Pacheco, Valdivino Tito, escola que ela foi diretora por um bom tempo lá, na 5ª Gerência Regional também. E aí, em Campo Maior, nós ficamos de 1985 até 2006. Agora, eu, em 2006, que eu digo de residência, né? De referência de residência, mas em 97 eu já vinha para Teresina, pegava o famoso Barrosão, pegava o ônibus 5 horas da manhã, acordava 5, 6 horas. Quantos anos você tinha? Tinha ali 16, 17 anos. Morei em casa de tio aqui em Teresina. Tia Maria, tia Araci. Como a história de muitos jovens. Muitos, né? Exato. Fui muito bem acolhido aqui pela minha família, mas gostava muito de ficar em casa. Aquilo te deu uma maturidade muito grande, era? Muito. Agora adolescente, vamos dizer assim. Pois é. E vim morar aqui. Não é fácil você sair de casa, por mais que você seja bem acolhido, são experiências diferentes. Então quando você está em casa, você chega em casa, tem sua mãe, tem seu pai, tem seus irmãos. Tem a comida pronta. Enfim. Roupa lavada. Claro que na casa das minhas tias tinha todo o cuidado, mas às vezes você está sozinho também, né? Tinha um cheirinho de mãe, né? Tinha aquele cheirinho de mãe, enfim. Até que chegou um dia em 98, eu fiquei em 97, 98 morando aqui em Teresina, já em casa de tio, das tias, e são pessoas fantásticas, inclusive. E em 98 eu decidi, eu vou voltar para casa e vou ficar indo e vindo todo dia. Mais alguma decepção? Não, na verdade não. Inclusive, até é interessante porque eu me lembro bem desses tempos, inclusive da época em que eu sempre vinha todo dia de Barroso, né? Era o ônibus que a gente pegava, a gente gostava, sempre se encontrava todos os amigos, mas não me lembro não vou narrar sofrimento não, viu, Edson, dessa época. Na verdade eu me lembro muito do sonho, do que a gente via quando vinha para Teresina, da universidade, ter passado no vestibular, das amizades, do que a gente começava a construir. Então eu me lembro de pouco sofrimento. Acordava tranquilo. 5 horas da manhã eu acordava, o papai estava lá com cuscuz, café para mim. Ele que fazia de manhãzinho, e quando eu chegava era a mamãe que cuidava. Café, leite, história. Papai fazia um baião de 2 que era uma beleza, né? Mas enfim, eu acordava 5, 6 horas, estava na rodoviária de Campo Maior, pegava o Barroso, vinha para Teresina, meia-noite estava chegando de volta. Acho massa, sabe, escutar esse tipo de história e esse tipo de bate-papo de podcast, porque a nossa meninada hoje, ela reclama com tudo na mão. Não, o cara tem a internet, tem o colégio bom, tem a faculdade boa. Quanta meninada eu conheço que larga a faculdade, diz pro pai do interior que está estudando e está bebendo cachaça e estragando o futuro dele. Na internet... Mesmo ali no início dos anos 2000, a gente já tinha a internet entre nós, mas era aquela internet ainda de escada, tinha o barulhinho. A gente sabia quando pegava pelo barulhinho do modem. Então, quem estava estudando ali, 96, 97, você ia para as bibliotecas. Eu quase morava na biblioteca da UFP, ia para a biblioteca, chegava cedo lá, ia estudar. Enfim, era na biblioteca. Que, por sinal, muito boa, né? Muito boa a biblioteca, inclusive. Aí a gente entra num tema, vamos entrar num tema que eu acho que é muito importante, é muito atual. Pra gente é atual e naquela época acho que pra você era atual. Mas antes, quando
Na época você tinha 17? 16... Cheguei com 16 anos aqui. Todo pai, toda mãe, quando falava para o filho, falava assim, ó, você vai entrar no cursinho, você vai ser médico, ou era dentista, ou era advogado. Ou era engenheiro também, que era muito forte. Grandes cursos. Mas ninguém falava assim, você vai ser programador, você vai trabalhar com engenharia de informática. E hoje, eu narrei semana passada, Ellen, no Ceará, o cara tinha um estagiário lá de 15 anos, trabalhando no home office. E ele perdeu esse estagiário programador para uma empresa da Califórnia, pagando o cara $5.000. Caramba, é isso aí. Porque hoje o mundo da tecnologia, a gente já falava de globalização já há um tempo. Só que as condições de conectividade não eram tão boas. Agora a gente quebrou a barreira da conectividade. Então você não tem mais barreira para trabalhar. O que acontece muito? Você tem você tem alguns países que são polos de tecnologia, você tem os Estados Unidos, você tem o Japão, você tem China, você tem ali um outro país da Europa, mas esses países, eles não param. Quando a pessoa está dormindo nos Estados Unidos, a empresa está funcionando na Índia. É na Índia. A Índia é um dos principais polos. Né? Várias e várias tecnologias, por exemplo, que você tem nos Estados Unidos, ligadas à área da programação, são feitas por indianos. E o Brasil entrou nesse circuito agora. Hoje nós temos muitos profissionais brasileiros que antes tinham que ir para fora e hoje estão aqui no Brasil trabalhando para fora. E como é que despertou a parte de informática na tua vida? Porque acredito eu que não tenha sido... Você pegou um papel e disse, não, vou fazer aqui computação. Foi bem interessante isso. Porque o que aconteceu? Vamos dizer que meu pai, de alguma forma, tinha aquilo na cabeça de que a computação é a profissão do futuro. Isso aqui vai mudar o mundo. Ele tinha isso. Mas não estava presente no meu dia a dia pensar que eu iria ir para a universidade fazer um curso de computação. Nunca nem tinha usado computador, para falar a verdade. Não? Não. Eu fui usar computador de verdade na faculdade. Tinha visto um computador ou outro. Na casa da minha tia aqui em Teresina tinha um 486. Putz. Um 486. Era antigo, viu? Você não conseguia salvar no disquete, 486. no disquete. Não, no disquete não cabia uma música. Você precisava de 3 disquetes para salvar uma música. Aí você fazia no zip e saía. Eu me lembro bem que para você ser considerado um cara... pode falar a palavra? Pode, tudo aqui. Ser chamado um cara foda, você tinha que ter uma caixa de 10 disquetes para instalar o Windows 95. E detalhe, você passava na faculdade com a caixa dos 10 disquetes na mão para saber que você tinha os 10 disquetes. Exatamente. Pô, o cara que tinha aquilo dali, esse cara sabe instalar o Windows 95. Então, o que aconteceu é que ali nos anos de 95, 96, eu estava me preparando para fazer o curso de Direito. Eu já tinha tirado medicina da Nunca gostou? Não era o que me atraía. Então, e Direito estava muito presente nas conversas, enfim. Só que quando eu fui fazer a inscrição no vestibular, olha só, e isso tem a ver também com confiança, viu? Olha só o que aconteceu. Eu disse assim, rapaz, eu estou estudando, eu vou me dar bem aqui nesse vestibular, e eu vou fazer 2 cursos. Eu vou fazer Direito nas 2 faculdades, eu vou concorrer para Direito na UFP e vou me concorrer para Computação na UESP. Bom, passei na UESP, né, e não passei para Direito na UFP. Então eu passei na UESP. Aí, quando eu passo na UESP, eu não entendia de nada ainda do que era de fato uma faculdade de computação. Tinha alguma ideia, mas eu não passei sabendo o que eu ia encontrar lá. Foi muito mais por influência do teu pai? Tinha essa influência ali do meu pai e também porque quando eu olhei, eu disse, cara, vamos lá, Direito tá na UFP. Aqui eu vou fazer, estou indo bem. Já todos os simulados indicavam que eu estava muito bem. Então eu vou fazer Direito aqui e vou escolher computação. Tinha essa coisa de que a computação era esse curso e tudo. Que era uma segunda opção para você, que na verdade era a primeira. Era a segunda opção. Aqui eu estou confessando e falando que eu já falei isso para muita gente. E aí eu passo no curso. Cara, quando eu passo no curso, aí eu praticamente digo o seguinte, não, eu vou continuar estudando, vou fazer de novo esse vestibular e vou pagar só uma matéria. Na do curso de computação. Agora, aqui eu lhe digo por que eu estou falando hoje com você aqui, porque minha trajetória tem a ver com computação. Eu ia escolher uma matéria lá qualquer, e eu escolhi Lógica de Programação, com o professor Canidé. Inclusive, o professor Canidé trabalhou muito na prefeitura, secretário de planejamento. Secretário, né? Pessoa fantástica. O professor Canidé é a grande razão de eu ter continuado computação. Porque eu entro
na aula de lógica de programação. Eu poderia ter escolhido outras, eu poderia ter pego álgebra linear, poderia ter pego cálculo 1, que tinha muita matemática e física, tem muita matemática e física nos primeiros blocos dessas áreas de exatas. E aí eu começo a ir para a aula do professor Canidé, e eu disse, cara, isso é muito massa, isso aqui. Então ficou... Eu fiquei encantado com aquilo. A gente não usava computador, né? Era só teórico. A aula de algoritmos é só teórico no papel. Então tu tem que escrever como que o computador funciona no papel. Que aí é louco, né? Então é uma coisa de louco. Enfim, aquilo me instigava muito. Então depois que eu fiz essa disciplina de algoritmos, aí eu disse, não vou largar esse curso não, eu vou continuar estudando. Aí eu já veio no outro bloco, só que eu estava pagando uma matéria. E aí pronto, aí eu aprofundei na computação. Aí no primeiro bloco... Se apaixonou. Aí me apaixonei. No primeiro bloco, eu disse De assim, uma matéria fez quantas? Aí eram 5 matérias que tinha no primeiro bloco, eu fiz uma no primeiro bloco. Aí Aí quando terminou o primeiro bloco, eu disse, não, eu não vou ficar só no papel, eu quero programar. Aí eu descobri que tinha um professor lá, professor Herbert, inclusive é vizinho da minha mãe hoje aqui em Teresina, mora ali no bairro São João. E o professor Herbert tinha escrito um livrinho de bolso de Clipper. Clipper, uma linguagem de programação muito famosa ali na década de 90. E aí eu comprei esse livrinho dele, de Clipper. E aí eu voltei para casa da minha tia. E disse, me empresta aqui esse 486 aqui, que eu vou botar esse 486 para fazer esse bicho. E aí eu comecei a programar. E aí eu disse, não, agora não. Nessa época a gente não tinha internet suficiente para você se comunicar com o mundo e saber o que estava acontecendo. E o Vale do Silício naquela época... Não, já era... Já era onde Apple, enfim... Naquela época, tu conhecia alguma referência fora daqui? A gente tinha as referências mais famosas, né? Uma história de Bill Gates, da Microsoft, da Xerox, enfim, essas técnicas de IBM. Mas meio que mirava assim, muito... eu digo... Não, você olhava, era engraçado, mas, né? Se o cara fez lá... Não, mas o cara dizia assim, peraí, rapaz, não é possível que para ser rico tem que ser médico ou advogado, porque o Bill Gates é o homem mais rico do mundo e esse cara era analista de sistemas. Então, alguma coisa tem aí nesse curso de computação. Brincadeiras à parte, né? Mas tinha Mas é a verdade. Mas é isso. Não, só que ele é um visionário, é um gênio, né? Da computação. Um dos méritos do Bill Gates é que ele conseguia enxergar coisas óbvias antes de todo mundo e botava aquilo para funcionar. Porque você tem na computação, nessas áreas de exatas, muitas vezes uma tentação de você ficar aprofundado na complexidade da coisa. Complicar o negócio. Complica demais, quer aprofundar nos algoritmos, na complexidade, no cálculo. Bill Gates ia para a usabilidade, fazer coisas para que todo mundo pudesse usar. Ele disse lá no ano de 95, ele já cravou que a internet ia mudar o mundo. E que e que a gente iria ver vídeos, que a gente iria fazer podcasts. Ele já disse isso lá. Eu me lembro dessa entrevista e o entrevistador diz isso. Você é um louco. Isso não é possível. E o cara fez. Já tá aí, ó. Estamos aqui hoje fazendo o Yieldcast. E hoje a gente tem os novos Bill Gates como acreditarem na... Eu me lembro que há alguns anos atrás a China ofereceu um cheque em branco pro Musk, pro Elon Musk. O Elon Musk hoje tá aí. Ele assinou um cheque dizendo assim, olha, eu dou o cheque para comprar a sua empresa por valor tal. Ele disse, não, a minha empresa vai valer daqui a algum tempo. Tanto, isso e aconteceu. Mas enfim, é só mirando aqui. Com a tecnologia nós pousamos em Marte, né? Voltando, então aí começou a fazer e terminou o curso. Aí eu entro na faculdade, na universidade, no caso na UESP, ali no ano de 97, faço um bloco com uma disciplina e depois disso, não, eu vou fazer agora computação, aí eu entro de cabeça no curso de computação, e já no curso ali de computação, ali por volta já do 5º bloco, no ano 2000, eu já começo o ano 2000, já estava em Campo Maior, inclusive, ajudando muito algumas coisas que o meu pai fazia, porque o meu pai ele trabalhava lá na Imaté e tinha uns programas que você tinha que levar uns programas, uns disquetes para o Banco do Nordeste, lá na época, lá, enfim. E aí eu aprendi a mexer naquele programa, e no lugar do meu pai vir para Teresina fazer com os caras daqui, fazia de lá, eu já comecei a ganhar algum dinheirinho, né? Que era um a mais, né? Era um a mais. E aí o pessoal de lá me perguntava qual era o meu preço, e eu dizia, olha, eu mesmo de Teresina. Eu disse, mas eu vou... Não, mas em Teresina tu não vai fazer mais barato. Não, você pode ir pra lá fazer em Teresina, mas se fizer aqui comigo você não paga a passagem, autovalorização, nem gasta gasolina. Boa. Aí meu pai dizia assim, rapaz, tu tá sendo muito... Eu disse, não, ele pode fazer lá, só se ele quiser ficar aqui. Mas enfim, aí em 2000... Nessa época o mosquitinho da política já tava picando lá? Não.
Olha, sendo bem assim, sincero... É porque esses movimentos acontecem mais na universidade, né? O que acontece? Agora, claro, uma coisa eu preciso dizer, fazendo aqui uma parte aqui na história. Desvio. Um pequeno desvio. Eu nunca fui só mais um, vamos dizer assim, onde eu estava. Isso é uma coisa que está sempre me acompanhando. Qualquer grupo que eu estava presente, de alguma forma... Você se destacava. Eu estava ali, com a galera que faz, com a galera que conversa, que puxa. Campo Maior eu fiz movimento musical, rock and roll, fazia festivais, na igreja, cada lugar que eu ia, e na universidade não foi diferente. Ora, 12 anos eu era vice-presidente do xadrez. Lá, né? Quando eu entro na universidade, na UESP, eu fui ser vice-presidente do centro acadêmico da universidade. Então tinha... Mas o que era? Eu queria mudar alguma coisa? Não era muito... Pelo que eu vi, você nunca era muito confortável que estava lá. É isso. Na verdade, você começa a ver que esses espaços em que tem a capacidade de decidir é onde você consegue fazer as grandes mudanças. Né? Claro que você pode fazer a mudança em qualquer lugar e todo mundo pode contribuir aonde estiver. Mas existe alguns espaços aonde as coisas se decidem, as grandes transformações. E, de certa forma, aí talvez eu lhe digo, não de forma intencional, mas isso sempre me puxou por onde eu passei, entendeu? Então era isso. E aí quando foi no ano 2000, eu já estava lidando muito bem com computação, programando e tal, ainda na universidade, mas aí eu disse, eu vou estagiar, procurar um lugar para estagiar. E aí eu... Assim, do nada. Do nada. Eu disse, eu vou estagiar, já vou para o 5º bloco, quero estagiar. E eu já tinha a impressão comigo de que o estágio ele iria me ajudar a desenvolver o meu aprendizado. Não é porque a parte teórica estava ficando na universidade cada vez mais prática, porque você vai saindo das primeiras cadeiras que são mais teóricas, você começa a ir para a prática e você sente a necessidade de colocar isso à prova realmente. Aí eu fiz na época 3 testes de estágio. Um na Caixa Econômica, um no Banco do Brasil e um na Secretaria da Fazenda aqui do Piauí, no ano de 2000. Aí eu não me lembro do resultado da Caixa, eu não fui atrás desse resultado, mas eu fui chamado para assumir no Banco do Brasil e fui também chamado para assumir na Secretaria da Fazenda. Engraçado, tem uma turma do PT que a maioria é da Caixa, né? Pois é, olha, eu poderia ter encontrado... Tu foi no Banco do Brasil. Mas acabei me desviando. Assumiu qual? Caminhos. Aí olha só que interessante, isso é uma história até engraçada. No Banco do Brasil, o valor lá do estágio era um estágio bom para aquela época. Tinha um valor ali próximo de R$400. Era um belo de um estágio, tinha vale e tudo mais. E na Secretaria da Fazenda era um valor de R$195, o valor do estágio. Metade. Aí aquele negócio ficou na minha mesa, ali na minha frente. E aí aparece... esses anjos vão aparecendo na vida da gente, a gente é porque não percebe. Aí aparece um grande amigo meu... Burro de quem não percebe. Exatamente. Aparece um grande amigo meu, Márcio Lucena. Márcio Lucena é um parceiro de faculdade, de universidade. E o Márcio, diferente de estagiar, logo cedo ele foi a trabalhar direto. Né? Então ele tinha esse conhecimento já do dia a dia do trabalho. E aí ele chega para mim, eu conversando aqui com ele, ali comendo uma coxinha dessa ali na Universidade Estadual, e disse, rapaz, tô com dúvida, eu não sei para onde é que eu vou. Aqui eu vou ganhar mais... A fazenda eu não sei o que é. Ele pergunta, rapaz, lá na fazenda tu vai trabalhar na área de tecnologia. No banco tu vai ser auxiliar. Se tu não estiver passando fome, vai pra fazenda, porque lá tu vai aprender, vai estar na tua área. Aí eu cheguei lá em casa e disse, olha, vou assumir o estágio da fazenda, né? Nessa época o negócio já estava mais apertado financeiramente lá em casa. E aí a dona Judite chegou assim, meu filho, lá no Banco do Brasil é... Metade! Eu disse, não, mas vamos aqui para a fazenda. E aí eu começo a minha história, vamos dizer assim, de fato, no serviço público aqui no Centro Administrativo de Teresina. Inclusive, foi uma semana antes do meu aniversário. Caramba, eu jurava que você tinha começado já na educação. Não, eu entro na tecnologia da Secretaria da Fazenda. Nada a ver, né? Aí olha, quem vê o caminho... Os caminhos percorridos. Aonde é que eu chego na educação? Não, mas peraí, deixa eu chegar na parte da Fazenda. Aí você foi lá fazer o quê? Sim, aí eu chego na Secretaria da Fazenda, sou acolhido lá na época era Departamento de Informática, né, da Secretaria da Fazenda, a diretora Lúcia Rebelo, pessoa também fantástica, inclusive ela tem uma dessas de anjo também na minha vida, porque ela fez uma transformação também na minha vida muito grande, e conheço também lá o Márcio
Márcio Albuquerque também, outra pessoa fantástica. E aí eu chego, disse, olha, eu sou estudante da UESP. E aí eles, não, tudo bem, senta aqui, esse aqui é o teu computador. E eles me dão lá um calhamaço de uma documentação, que estava escrito lá na capa, layout de código de barras. Tá aqui, ó, tu tem que programar isso aqui, os pagamentos agora do Estado vão ser todos informatizados e é você que vai processar a recepção desses pagamentos. Primeiro que eu não sabia nem o que era layout, né? Eu disse, peraí, tá bom, tudo bem. Deixa que eu vou resolver. Deixa que eu vou resolver, deixa comigo. Aí eu pego aqui e disse, cara, pô, é assim o negócio, não vai ter nem alguém para me ensinar. Nem uma introdução. Aí, claro, né? Chega um, chega outro, aí você vai estudando. E detalhe, né? Departamento público, há muito esse alguém chega novo. Né? Ameaça, peraí, vamos isolar o cara. Mas aí, de novo, lá eu tive... Sempre vai aparecendo também a pessoa do bem. O cara me acolhe, esse cara aqui, vamos acolher o Campo Mauerense aqui, rapaz, porque senão esse cara não vai sair do lugar. Aí lá, lógico, né, de ter as reuniões, aí eu fui entendendo melhor, comecei a minha carreira programando em Delphi. Era uma linguagem muito, muito comum na época, uma programação desktop, estruturada. Aliás, já tinha orientação a objeto na época, enfim. E aí eu faço esse primeiro programa de processamento do código de barras. Tinha um programa que imprimia os boletos de código de barras, estava sendo lançado no Estado. Então o primeiro foi o teu? Estava sendo, exatamente. Tinha um programa que imprimia, os pagamentos eram feitos em código de barras, isso era recolhido no banco, o arquivo vinha e eu lia o arquivo que vinha do banco para dar baixa no pagamento que era feito lá no código de barras, para automatizar. E isso ainda era D+2 quase, para poder compensar. O cara pagava num dia, ia no banco, no outro dia o arquivo vinha, depois processava aí que dava baixa, né? Eu me lembro que quando eu saí da fazenda já era 15 minutos. Meu programa já pagou lá em 15 minutos, já dava o primeiro IPVA que você pagou aí, a culpa era minha. Então foi assim, eu comecei a trabalhar nesse departamento. E aí, Eltis, também, só fazendo aqui uma parte, eu entro só para fechar essa questão dos R$195. Né? Porque eu também tive que ir afora também lá em casa aí com R$195. Viu? 9 meses depois aparece um programa de modernização lá da fazenda e tinha uma modernização em tecnologia. E aí a diretora lá, a Lúcia, foi que você falou, né? Exato, ela um belo dia me chama na sala e diz o seguinte, olha, Ellen, é o seguinte, nós vamos aqui fazer o programa de modernização, a gente tem vaga para 3 pessoas. 2 delas nós já temos e falta uma para a gente fechar o time. E o Márcio indicou o seu nome, eu concordei com o seu nome e eu queria saber se você queria assumir esse posto. Aí eu parei assim, mais uma pergunta. Eu vou continuar ganhando o salário de estagiário? Aí você pensou no bolso, né, também? Aí ela pegou e disse assim, olha, tem um problema. As pessoas que já foram convocadas, elas são formadas. Então elas vão ganhar um valor X. E você vai ganhar esse valor aqui. Eu vou falar aqui dos valores, né? As pessoas vão ganhar R$1.500, você vai ganhar R$960. Se você vai sair de 150, velho. Se você não tiver problemas, eu fiquei assim, acho de 195 para 900 tá bom. Ótimo! Já foi um salto. Tua mãe falou o que na hora que chegou? Aí eu disse, mãe, agora pra senhora ver, aquele lá valor que era dobrado, eu agora quadrupliquei aqui. Você não tinha família na época? Não. Eu vivia pra lá e pra cá, morando com amigos, morei no Santa Mônica. Nessa época tava difícil ainda? Chegou a ajudar? Nessa época eu já começava a ajudar em casa, né? Pra você ter ideia, assim, olhando, a situação não era fácil, era dura. Época difícil e esse valor que eu já recebi ali já ajudava em casa. Pois é, tô te perguntando isso. Quando viu a situação difícil dos seus pais, metade desse dinheiro você mandava? Não, com toda certeza. Eu nunca nem tive essa... Sempre na minha vida, cada salário que eu recebi, eu sempre olhei para casa, para a família. De como... Isso para mim com muita naturalidade, assim. Isso é bacana, sabe? O dom da generosidade também, porque... Infelizmente, hoje a gente vive uma vida muito do egocentrismo, né? Do consumismo por conta das redes sociais. E você esquece, às vezes, do essencial. Exato. Que é cuidar de quem cuidou de você. Porque no final, a gente está aqui para se relacionar, para conviver, para se emocionar, para ser feliz. E se a gente não... O pai e a mãe que não ensinam isso, eles pecam muito... Isso é uma opinião minha, né? Se você não consegue mostrar para os seus filhos que você cuida dos seus pais, como é que eles vão cuidar de você, né? Exato. Então, assim, a família ela é muito forte e assim foi, de lá para cá. E aí, Ellen, aí você se destacou, óbvio que deve ter se destacado. Aí para você ver, né? Eu entro nesse programa de modernização fazendária,
lá, enfim, era chamado de consultor. Eu tô com medo desses três, um é o Rafael, não, né? Não. Rafael é depois, né? Depois eu encontro o Rafael em outras oportunidades da vida. Aí o que acontece? Logo na sequência, o departamento de informática, eu acabo que nessa época viro uma pessoa também de referência da diretora, claro, da época. Confiança e tal. Isso, inclusive ela chama para participar desse programa, isso também já me dá um certo protagonismo ali nas decisões também da área de tecnologia. Fui muito bem acolhido pelos auditores fiscais na época da Secretaria da Fazenda, e eu estava terminando lá meu curso também de computação. Tu dividia esse tempo, Isso, né? dividia esse tempo, eu não tinha terminado o curso ainda. E aí é quando você chega no ano de 2002, ali. Aí no ano de 2002 eu estou encerrando o curso de computação. E aí sim, quando está terminando o curso, aí eu tenho aquela sensação de que a universidade é um lugar que vale a pena investir, né? Isso comigo. Eu tinha muita vontade de ser professor universitário. Eu fui passando no curso e fui tendo essa vontade comigo. Então, quando termina o curso, ali em 2002, tem a formatura, eu começo a olhar onde que tem oportunidade para ser professor de universidade. E aí é que eu entro no mundo da educação. Eu passo num teste seletivo da UESP e viro professor substituto da UESP nos anos de 2003, 2004. E aí é a minha grande experiência que me coloca realmente na sala de aula. E aí você... Se apaixona? E aí eu me apaixono de verdade. Eu hoje, assim, se você me disser assim, rapaz, um local que você sala de aula. Tem paixão é a sala de aula. Eu convivi muito, Ellen, com a sala de aula na minha vida. Não que eu fosse um bom aluno, mas é porque meu tio, não sei se você chegou a conhecer o Iveltman. Ah, conheço. Pois é, que faleceu, né? Para mim foi o meu segundo pai, foi a maior referência que eu tive na minha vida de educação. E ele não vivia para a família, ele vivia para a sala de aula. Era um negócio assim surreal. O cara acordava às 7 da manhã, terminava de dar aula às 10 horas da noite. 10 horas ele tomava todo dia meio litro de rum com coca com os alunos. Ah, mas tinha isso mesmo. Não era tensa? Tem. O compromisso. E chegava 1h da manhã em casa, meia-noite, 5 horas da manhã, estava acordado. Porque é um engajamento, é um envolvimento muito forte entre aluno e conhecimento e professor, que muitos de hoje em dia não conhecem o que é esse amor, o que é essa relação. Porque né? esse relacionamento do professor com a turma, com os estudantes, porque aí onde está, né? Se você tratar a sala de aula, a docência, vamos dizer assim, apenas como uma fonte de renda. Uma fonte de renda, você vai ter muita dificuldade. Você não vai ser um bom professor. Porque não é fácil. Você está o tempo todo. Ó, você tem a sala de aula para o professor, ele é ali a pessoa que vai motivar ou desmotivar, ou fazer a turma sonhar. Desculpa te interromper, eu vou fazer um negócio muito mais objetivo para quem está em casa. Se é difícil a gente educar um filho em casa, claro. Você imagina o que é você passar por 6 salas durante o dia com 40 alunos. Às vezes te dói, por exemplo, tu vê um cara que tem um potencial absurdo em alguma coisa e se perder. Com certeza. E ao mesmo tempo, era o que mais me deixava assim extasiado. Era quando você via o cara chegar, ele tava olhando ali. Olha, eu me lembro de algumas situações enquanto professor. Massa isso, viu? Aí eu nunca me esqueço, um aluno meu, Áquila, o nome dele. Áquila. Ele chega e diz assim para mim: professor... Mexe contigo, né? Mexe. Ele chega para mim e diz assim: professor, eu pedi demissão do meu emprego. Mas, pô, tu pediu demissão do teu emprego, cara? Pedi, porque eu tô vendo que o senhor tá conseguindo pegar algumas pessoas, alguns estudantes aqui da turma e colocar em alguns projetos que o senhor tá participando. E quando o senhor me chamar, eu quero estar livre. Muito foda. Era eu fiquei com aquilo na minha cabeça, uns 3, 4 meses depois, esse cara tava trabalhando comigo. E esse cara entregou muito. Como é que ele tá hoje? Muito. Hoje ele tá... Decolou. Voou, né? É fantástico. Voando. Que massa. Inteligente, cara fantástico. Eu digo porque eu via situações, o velho Veltman, como a gente chamava ele, ele não entrava com papel, Kilson, na sala de aula. Tudo era... Na mente, né? E ele tinha na cabeça que a aula não poderia ser um tédio. É isso mesmo. Ele brincava e batia papo.
Olha só, nós estamos fazendo aqui uma bela conversa. É um bate-papo. É um modelo aqui também, não é? Enfim, se você não usa o espaço, as ferramentas, se você não gosta, essa conversa ia virar uma entrevista. Total, E com 10, 15 minutos da pessoa assistindo... Cansou, já vai e vira. Exato. E eu acho que hoje a educação, ela virou a chave para isso. É totalmente isso. Esse papo de o professor chegar lá e falar, não ter... hoje a minha filha chegou para mim e disse assim, pai, eu fui eleita líder de sala, eu tenho agora que prestar contas com a minha coordenadora da escola, dizer quem é que tá bagunçando, que não deixa... Eu acho encantador, porque é um engajamento, é uma nova maneira de trazer... Hoje uma das... É muito massa. Hoje sabe? um dos grandes debates que nós temos, né, enquanto profissionais da educação, é justamente de como você pega essa escola, que muitas delas foram construídas e pensadas numa educação da década de 70, 80, 90, e como que a gente associa e transforma essa sala de aula, esse ambiente escolar, para esse contexto novo que nós estamos aqui. De uma nova realidade. De uma nova realidade, de meninos e meninas que aprendem no celular, que são autodidatas, que eles já têm uma facilidade incrível. São comunicadores natos. De se comunicar, enfim. Então são outras competências, outras atitudes, habilidades, enfim. É uma pergunta atual, Kilson, mas eu queria trazer essa pergunta para o passado, né? Hoje, é meio louco que eu vou perguntar, mas eu tenho vontade de falar sobre isso com alguém que seja especialmente da área. Tudo é muito rápido hoje. Então, você não quer mais ler um texto de um jornal, de uma lauda grande, de um livro. Mas, ao mesmo tempo, você quer ver vídeos de 60 segundos que te tragam a informação correta e que você consiga, daquilo, criar um mundo. No Brasil, a gente teve por muito tempo, não teve por muito tempo escolas técnicas, teve por algum tempo escolas técnicas que são rápidas. E eu entrevistei aqui o presidente do Piauí, não, o dono, acho que é o dono do Piauí Conectado, e ele falou que estava pagando, em média, R$8 mil. Edson Ribeiro. 8 mil reais para quem tinha a capacidade técnica de puxar fibra ótica, que é um curso que você faz hoje em 60 dias. Sim. Fibra ótica. E ele não tinha mão de obra. Depois eu entrevistei um cara que fazia energia solar. Que são as duas grandes tendências do mercado. O cara estava pagando 12 mil de salário pro cara e não tem... Não seria a possibilidade, ou passou da época, ou é uma nova forma de educação também, os governos se preocuparem não só com as universidades, que são importantíssimas, mas com essa parte técnica e rápida, porque muitas vezes não dá para esperar 4 anos para o cara colocar o dinheiro na casa do pobre. E Edson, na verdade, o Brasil ele seguiu um caminho diferente do primeiro mundo no que diz respeito a hierarquizar a universidade como algo melhor, mais importante, que abre mais portas do que o curso técnico. Então o Brasil ele criou uma certa, ao longo do tempo, isso foi sendo criado na cultura, vamos dizer assim, de inferiorizar o curso técnico. Eu me lembro na época, inclusive, voltando lá para 96, que eu poderia ter ido para o Cefet. E tinha esse debate lá em casa. Que antigamente era a Escola Técnica Federal do Piauí. Não, tu vai fazer o médio já com um técnico. E daí esse debate foi lá em casa. Não, meu filho não vai fazer o ensino técnico, vai fazer a universidade. Que era uma... Já tinha isso já. Então, isso ficou muito forte de você ter uma certa inferioridade no curso técnico. Lá fora, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, esses grandes países, o estudante entra no ensino médio, ele tem itinerários já diversos e ele vai caminhando. Tem a teia para onde ele quer ir. Ele já se percebe que ele tem uma aptidão já para o mundo técnico e ele tem essa capacidade, essa competência, essa habilidade ali já para uma determinada área, ele cai nela e vai Por embora. exemplo, o menino desse que eu te falei agora há pouco, de 15 anos, 16 anos, na verdade, estava trabalhando como estagiário. Trabalhando não, estava fazendo estágio. E o cara lá do Vale se contratou um cara por $5 mil. Como é que o cara, assim, na cabeça dele, de 16 anos, eu vou ter que passar mais 4 anos na faculdade para ganhar isso? Pois é, aí o que acontece? Isso é o que está mudando agora. Felizmente, nós estamos passando por um momento de transformação. O Brasil foi atrás disso e se fez essa pergunta. Os educadores, as educadoras, não é de agora, já tem vários anos que a gente debate isso no mundo da educação, do porquê que o nosso ensino médio
ele é baseado no conteudismo, por que a gente pega o currículo, fragmenta em grade de horários. A gente tinha grade de horários, vai ter uma aula de português aqui, uma aula acolá, enfim, quebra aquilo na grade, e no final o estudante fica se perguntando para que eu estou estudando isso ainda no ensino médio, e quando entra na universidade esse questionamento também está posto, e parece que você não vai pegar nunca, botar a mão na massa nunca, né? Isso inclusive o estudante de computação sente também, porque ele tem muita teoria no início. Enfim, a verdade é que você precisa das universidades, que as universidades elas vão estudar ciências, Claro. vai ter pesquisa científica, vai ter um aprofundamento teórico, tem um caráter de especialização daquela profissão, mas tem tecnologias que estão prontas. E essas tecnologias que estão prontas precisam de pessoas para operá-las. E aí os cursos técnicos contribuem aqui. Ora, aquele colega que... hoje, por exemplo, você precisa mais passar na universidade para aprender linguagem de programação. Entendeu? Hoje, um estudante hoje do ensino fundamental programa. Claro que há uma grande... Enfim, então, hoje, felizmente, o que eu ia dizer é isso. Ninguém está fazendo apologia, pelo amor de Deus. Que não. É o que eu estou dizendo. A universidade, ela tem a sua... Tem coisas na universidade que você não tem como trazer para um curso técnico. Como você falou, em 60 dias você vai lá, faz uma qualificação profissional e você vai saber, por exemplo, puxar a fibra ótica. Às vezes você não vai saber como que a fibra ótica foi feita. Porque precisa da ciência para entender isso. Óbvio. A fibra ótica mais potente, ou a tecnologia lá na frente, acima da fibra ótica, vai ser pesquisada. Mas tem gente que já pode puxar a fibra, como você citou aí. Ellen, tu acha que esses próximos 4 anos no Brasil, em especial, serão anos de mudanças na grade da escola, tanto privada quanto a escola pública, de, por exemplo, educação financeira, que nós não temos e seria importantíssimo, acredito eu, na minha leiguice, mas eu acho que era importante desde muito novo você entender sobre um pouco, pelo menos sobre isso, entre outras pautas. Você acha que isso vai mudar? Olha, Yeldson, você tocou num ponto importante, porque o que foi que aconteceu nos últimos anos? Houve um estudo muito forte sobre justamente essa concepção de que, olha, no lugar da gente focar no conteudismo, vamos dizer assim, na sala, na escola, vamos formar cidadão, vamos buscar competências e habilidades nesse estudante. Então, o Brasil, ele combinou ter uma base nacional comum curricular. Isso é lei, está sancionado, todos os estados trabalharam para mudar os seus currículos, adaptando seus currículos, tanto a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, olhando para essa base nacional comum curricular, justamente buscando mais competências, mais habilidades do que um estudo mais conteudista, vamos dizer assim. Com isso, você também provocou uma busca nesses currículos de novas áreas de estudo, o que nós vamos encontrar agora numa nova arquitetura de ensino médio. O ensino médio está mudando. O Piauí, por exemplo, a própria rede estadual de educação, ela começa a implementar uma nova arquitetura de ensino médio, que aí volta para aquele ponto que eu estava citando lá fora. O estudante ele vai chegar na escola, ele vai ter um conjunto no currículo comum a essa base, e daí a escola vai começar a ter itinerários. As teias. As teias que você citou, que nós chamamos aqui de trilhas de aprendizagem ou itinerários formativos, e um itinerário vai ser praticamente que padrão, o itinerário técnico profissional. Então, o estudante do ensino médio brasileiro, agora, claro que isso vai exigir muito esforço, muito compromisso de todos os governos, das escolas, para a gente colocar isso de fato na prática e fazer com que o estudante de cada município brasileiro toque nisso, mas a teoria está montada, a arquitetura está definida. Mudou. Me traduza, eu vou traduzir isso o que já você falou. Mas, por exemplo, como a gente falar em ciência e técnica, né? É claro que nem todo aluno de uma escola, de uma sala, Kilson, de 30 alunos, nem todos serão cientistas. Exato. Mas, vamos lá, 70% já querem meter a mão na massa. E 30% querem criar o conteúdo para que a turma coloque... É isso? Pronto, você vai ter aquele cara que vai estar caminhando, vamos dizer assim, para a universidade, certo? Aquele estudante vai estar caminhando para a universidade, mas mesmo assim ele vai ter experiências de trilhas de aprendizagem mais específicas para aquele lado que ele entende que é o caminho que ele quer seguir na vida. Aí ele vai ou vai para cá ou vai para lá. E isso nós vamos meio que compondo a carga horária dele dentro da trajetória dele do ensino médio. É como eu vou fazer uma comparação.
Tem que ser uma linguagem bem solta para tu vamos lá. entender. É mais ou menos assim, eu tenho que cumprir uma carga horária de 3.000 horas e eu vou ter várias cadeiras ao longo dos meus 3 anos de ensino médio. Como a gente tem, às vezes, na UFP, antigamente a gente falava muito disso. Então você vai pegando essas cadeiras, você vai pegando essas trilhas, e aí você vai compondo sua carga horária, no final, você fecha o seu ensino médio, passando pela base nacional comum, passando pela base comum curricular, mas aí cada estudante pode ter trilhas, e aí nós teremos trilhas diversas, e um estudante pode ter se aprofundado em linguagens, em comunicação, outra em tecnologia, outra na área de saúde, por aí vai. Os pré-mens da vida fazem isso? Hoje nós já temos essa experiência. Os pré-mens, eles são mais voltados para a educação profissional. Então ali nós temos a educação do ensino médio e, de forma integrada, ali nós temos também a educação técnica. Nós já temos ali a educação técnica presente. Antes de a gente chegar, como é que você chegou na educação, eu quero fazer algumas perguntas ainda como você é um estudioso desse complexo todo. Alguns países, como, por exemplo, como os Estados Unidos, eles priorizam e valorizam muito estudantes que tenham destaque no esporte e na cultura. Desde muito cedo, as artes elas são muito importantes na evolução do jovem, também no esporte. Por que não se priorizou tanto isso aqui no nosso país? Eu estou falando nas últimas décadas, né? E não só aqui, mas em todo o mundo, as TVs exploram muito esses talentos, né? Que poderiam ser revelados através, inclusive, de suas escolas, na sua comunidade mais íntima. Pecaram lá no passado isso? E Edson, de fato você tem razão. Você tem, por exemplo, é muito comum a gente assistir filmes americanos, né, séries americanas, se aprofundar na educação dos Estados Unidos, mas não só de lá, de outros países. Você vê que a veia do esporte é muito forte e que o estudante, na mesma proporção que ele vai avançando no esporte, ele vai tendo oportunidades diversas em várias universidades, de mais educação. Então existe essa combinação muito forte lá nos Estados Unidos, não é diferente em outros lugares do mundo. A cultura também, né? Isso, exatamente. As artes. O Brasil, ele não seguiu dessa forma. O Brasil ele tem alguns programas específicos para descobrir talentos, mas isso não ficou muito forte dentro da escola. Foi um erro no passado? Eu não vou chamar de erro, mas eu vou dizer que nós não aprendemos com alguns casos de sucesso que nós Cases nós de temos. sucesso. Exato. Mas o que eu te digo aqui em relação ao nosso estado, que é bem interessante, né? E aí eu vou trazer um caso da Rede Estadual de Educação, muito parecido com isso. Nós estávamos buscando implementar um programa, inclusive hoje nessa data de hoje, nós estamos gravando aqui o YouCast, nós passamos até pelo evento de certificação dessas pessoas nesse programa. Lá atrás nós tínhamos desenhado um programa em que a gente, na concepção, imaginava que a gente teria que fazer um programa e a própria secretaria seria a grande indutora do programa. E depois a gente foi estudando e verificou que o melhor lugar de ser feito o programa era a própria escola. Então nós mudamos a concepção e demos para que a escola pudesse fazer isso. Então, nesses programas de escola, de esporte, você precisa que a escola se envolva nisso. E aí, como que nós estamos fazendo agora também na rede, né? Até na rede estadual, dando um exemplo. Nós passamos, infelizmente, por 2 anos muito difíceis. Pandemia, né? Praticamente a gente parou os grandes eventos esportivos. Mas agora, em 2022, nós vamos voltar com os jogos escolares. Que há muito tempo a gente não via. Não. Eu sou da época do Interclasse. É isso. Então, agora nós estamos voltando com os Interclasses, com as outras, atletismo, enfim. Meu pai me falava um negócio do Interclasse que pode ser besteira, né? Ele falava assim, eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, botava a camisa do time, ele falava, isso é onde você vai aprender a pegar não e perder. Mas é isso mesmo. Porque muitas vezes você recebia o sim em casa o tempo inteiro. Ele disse, aí você vai aprender a perder, receber não. O esporte, ele também te ensina. Ele mandava a gente pra ensinar. Te ensina a perder. Chegava chorando ali em casa. O esporte te ensina a perder. Total. Existem esportes que são de, vamos dizer assim, de duelos 1 a 1. Então ali é diferente até quando é um time. Mas muito bacana você resgatar isso, viu? Mas nós estamos agora com os jogos escolares, quer dizer, nós vamos ter as escolas fazendo interclasses, campeonatos de atletismo, enfim, são cerca de 10 modalidades. E olha que bacana hoje. A tecnologia te proporciona hoje você colocar câmeras para os pais assistirem em casa. Sim, exatamente. Aí também a tecnologia proporciona, né? E a tecnologia proporciona você também fazer medição do desempenho desses estudantes para descobrir os talentos. Agora, uma coisa que você citou, e aí a gente precisa desenvolver mesmo. Você precisa criar estímulos, não é? Então, para você descobrir talentos, precisa sim de políticas, né, que
que possibilitem que esses talentos apareçam, né? Sem Tem sombra de países, dúvidas. você tem países do mundo que o esporte é um grande destaque. Por exemplo, Cuba, por exemplo. Quanto que os atletas cubanos, num certo tempo nas Olimpíadas, eram os grandes destaques. E eles do têm vôlei. Boxe. algumas modalidades que eles são muito fortes. Sim, exatamente. Né? Até pelo biotipo de cada um deles, né? Eu tenho muita expectativa aqui agora, nesse retorno para a escola, né, para o chão da escola, e a gente encontre também no novo ensino médio, nessa nova arquitetura, inclusive, espaços para a gente poder fazer esse desenvolvimento de esporte e cultural no ambiente escolar. Todo movimento, claro, a maioria desses movimentos de educação, eles são muito esquerdistas. No Brasil, então, que o diga, né? Como é que você começou a se envolver com esses movimentos de esquerda, PT mesmo, na sua trajetória? Eu tenho Quando você fala de política, a primeira lembrança que eu tenho é da campanha presidencial de 89. Me lembro daquela época em que a gente estava saindo de um governo, né, do Sarney, que ainda não tinha sido eleito no voto popular. Né? A gente teve lá o fim da ditadura militar, enfim, redemocratização do país, mas era para ser Tancredo Neves, veio José Sarney, e a campanha realmente, de fato, foi aquela do Lula e do Collor. Na verdade, nós tínhamos, mais de 20 candidatos ali, foi uma baita de uma campanha presidencial, não é? Eu me lembro bem dessa campanha. E eu me lembro, exatamente, eu era pequeno, eu me lembro no terraço lá de casa, vendo na rua o pessoal passando com bandeira de um candidato, de outro. Eu acho que foi Ellen, me corrija se eu estiver errado. Comparado a hoje, eu acho que foi naquela época de 89, foi a campanha com maior engajamento familiar. Aquela foi. Foi porque você estava dentro de casa. Concorda? Exato. Foi a maior campanha de engajamento familiar. Ali Exatamente. foi o momento em que eu vi meu pai falando Foi de em política, 89, minha foi. mãe 89. falando de política. E naquela época, não tinha como. Uma família como a nossa, em que você estava completamente soterrado pelo sistema. E você tinha na imagem, sim, do presidente Lula, naquele momento, a esperança dele vir, quebrar o sistema, trazer o trabalhador, poder ter uma nova concepção de oportunidade no nosso levou. País. E aí o Collor acaba levando aquela dali. O Lula Com a acabou... imagem de super-homem, né? o Collor ganha como caçador de Marajás. Exatamente. Era a campanha do Collor, eu sou o caçador de Marajás. Era assim que ele se reportava. Jet ski. Não, exato, o jovem, né? E tudo mais. E a Elba Enfim. que o diga. E aquela campanha foi A dura. casa da porque- Dinda que o diga, né? Não, depois eu não tive problema com isso, nem meu pai, porque não tinha nada para ser preso na poupança. E mas nem tinha uma Elba. Era a Elba, era? Era a Elba. Tinha história era da a Elba. Elba. Teve aquela política lá da ministra da Fazenda, que foi de travar a questão da poupança. Muita enfim. gente perdeu grana naquela época, né? Mas ali a gente estava aprendendo. Banco O Brasil econômico. veio, teve o impeachment, tivemos ali o Itamar, e aqui no Piauí você começa a ver também os políticos da esquerda também despontando nas disputas. Aparece Apareceu o Wellington como? aonde que aparece a figura do Wellington Dias, vamos dizer assim. Você tem lá em casa, né? Eu ainda era um garoto, década de 90. Você tem Lula nacionalmente, e aí começa a aparecer a grande figura que eu me lembro do PT aqui no Piauí, que é Nazareno Fonteles. É a grande imagem que eu tenho do político da Fala década firme, de 90. né? Aquele exato, jeito dele. correto, professor, né? Tal, enfim. Então eu tenho ali a imagem muito forte do Nazareno. Eram campanhas que, se o Lula não ganhasse lá, nós também não ganhávamos cá. Era muito difícil. O Fernando Henrique veio com o plano real, e aquilo deu para ele praticamente as duas eleições seguintes. Então você tem a presença do Nazareno e depois aparece o Wellington. Então, na verdade, o Wellington Dias eu já venho conhecer ali, ele já era deputado, eu já sabia que ele era um deputado de destaque, e aí aparece a campanha realmente. Nós estamos caminhando para a campanha de 2002, não é? E nessa época, o Piauí também vivia um negócio maluco na política, porque a gente tinha uma Santa, tinha o Hugo Napoleão, numa disputa muito extrema, não é? Ali você tinha Todo mundo acreditava na eleição do Hugo, e o Monsanto foi lá e comeu a eleição. E aí você tem o impeachment, não é? O Monsanto sai, o Hugo assume. Quer dizer, aquele clima era bastante Governo Vida confuso. Era. E aí vem o Wellington naquele caminho, 1, 2, 3, ganha o Lula, o Wellington ganha aqui. Né? E aí você tem Que naquela época da César, o que é de César, foi muito por influência na época da eleição do Lula. Claro que puxa no país todo, mas também, de certa forma, você tinha... Ali ele já demonstrava o poder de articulação fora da curva? Olha, eu confesso que o meu conhecimento realmente de Wellington Dias já é
no momento que ele assume. Eu conhecia como político, como liderança, mas eu não acompanhava exatamente a sua carreira e tudo mais. Nesses últimos anos, antes de você assumir a secretaria, como é que você entrou na Secretaria de Educação? Bom, aí o que acontece? Em 2003, eu vou ser professor da UESP, eu já estava na Fazenda por meio daquele programa de modernização, o governo... Mas tudo por mérito teu, nada Isso. de indicação política. Não, até então nada. Você não tem pai político, mãe Não, política... Não tenho. Então, assim, se você perguntar, por que tu... É por isso que eu queria... Eu tô perguntando. Tu virou secretário como, cara? Quem é o... Mas, bom, vamos lá. A história é longa para chegar até lá. Mas o certo é que em 2003... Aí sim, aparece primeiro cargo, vamos dizer assim, por indicação. O governador assume e no ano de 2003, o governador ele decide construir uma política voltada para a pessoa com deficiência. E aí nasce a CEID. Na época era uma coordenadoria, era CEID com C, na época. Que é um dos maiores projetos que esse estado já fez. Com toda certeza. E aí quem assume a quem CEID... fala, Referência nacional, né? Me perdoe, mas quem fala mal daquele projeto é porque não tem um filho com deficiência. Não, é fantástico. E filho de pobre. Não tô falando filho de rico, não. Naquela Não pode época, levar para um outro hospital fora. Até filho de rico tá lá. Em 2003... Disputando vaga. Tô mentindo? Não, você tá falando a verdade. Filho É a de grande rico tá lá. referência. O cara vai pro consultório particular e diz... A Leva referência. pra lá. Com toda certeza. O Piauí tem que falar com orgulho dessa... Aí quem fala, foi feito aqui. de verdade, pra quem tá assistindo na audiência, quem fala é porque não tem um filho deficiente. Se tivesse, entender o que é o tamanho daquele projeto. E aí um ponto importante que a gente não sabia também, o governador foi um visionário naquela época, o governador Wellington Dias, quando ele chega, encontra um estado completamente caótico, salários atrasados. Em 2003 foi um cenário assim, para assumir ali aquele governo, você tinha que ter muita vontade de ser governador, porque realmente era um cenário complicadíssimo. Eu estava dentro do serviço público, então eu estava vendo aquilo por dentro. Você atrasaram quantos meses seu salário? Na minha época eu tive essa oportunidade de não ter o atraso, porque eu não recebia pelo Estado ali naquela época, né? No começo de 2003. Era privado. Eu estava recebendo pelo programa de modernização. Então era pelo PNUD, então não era um salário público na época, né, de fato. Só que em 2003, aí sim, quando ele assume, ele monta a CEID, e aí eu sou convidado para ficar na coordenação de pesquisa e geração de dados da CEID. Tecnologia. Era a área de tecnologia. E ali E quem levou teu nome? Quem levou meu nome foi um primo meu, que é da área de saúde. Ele, na época, ele ficou como diretor da CEID, tinha a deputada Regiane Dias, na época, não era deputada, ela é a diretora e ele era ela era a primeira-dama na época. Era a primeira-dama e ela assume a CEID. Então a primeira-dama estava montando o time, o meu primo ele está ali e ele monta uma área de tecnologia e aí ele me convida. Edinaldo Miranda, mais uma dessas pessoas, né, que vão dando oportunidade, exatamente. Aí ele vai lá e chama, ó, cara, vem cá, nós estamos precisando fazer um trabalho de pesquisa e geração de dados, assume aqui, tu pode vir. Aí eu fiquei dando aula na UESP, ficava nessa coordenação, né, de pesquisa e geração de dados, e ali nós temos o mapa da deficiência no Piauí. Nós pintamos no Piauí os municípios e as Esse pessoal era invisível? Era invisível. Você não tinha nem dimensão. Nós chegamos a mapear naquela época 512 mil pessoas que precisavam de algum atendimento ou especial ou com necessidade especial. Então a tecnologia ajudou a certeza. Identificar essas pessoas que eram invisíveis. Isso. Nós cruzamos os dados, IBGE, a gente foi fazer mineração de dados, estudamos aquilo relatórios. Te dava uma vontade muito foda de fazer aquilo? Com toda certeza. Além do que era algo que eu via o resultado social e eu sabia. Tu lembra de um episódio específico de alguém que tu viu no nome assim? Não, ali... E depois... A CEID ainda tinha, aí eu vou dizer assim, não um episódio em si de dados, mas pelos encontros que nós fazíamos, né? A deputada Regiane, na época, a grande diretora lá do CEID, ela fazia os seminários, vamos dizer assim, nas grandes cidades. E quando a gente ia ao interior, eu que tinha visitado pouco os municípios até então, ficava impressionado quando a gente via aquele mapa e eu dizia, cara, não pode ter aquele tanta papel. Gente, não pode ter tanta gente assim, não pode, isso aqui não tá certo. E quando a gente ia lá e via, aí você encontrava as pessoas. Como é que é, por exemplo, quando você encontra a turma ou vai para algum lugar que fala assim, todo mundo do PT é ladrão, como é que você se sente? Porque tem ainda. Tem. O Brasil, ele criou uma... O que acontece? O Brasil, de forma geral, trata a política muitas vezes de forma muito superficial.
E a gente cria os estereótipos. Aqui é ladrão, aqui é não sei o quê, aqui é isso, aqui é aquilo, e fica um debate muito superficial e a gente não se aprofunda nas políticas públicas. E quando um governo ganha, todo governo ganha com a intenção de fazer alguma coisa de bom. O Bolsonaro fez isso? Ganhou com a intenção de fazer bom? Eu acredito que sim, na concepção dele. O problema é que a concepção do Bolsonaro, no meu ponto de vista, não é a concepção que prima pelos direitos humanos, por reconhecer a diversidade, por reconhecer que a beleza de um país está na diferença do seu povo, na complexidade do seu povo, e não num padrão que ele imagina que seja o correto. Que é o conservador. Que é o lado que ele defende. Agora, ele encontra pessoas que defendem aquele lado. Entendeu? Agora, daí a você ter o mau uso do dinheiro público, né? O mau uso do recurso público, fazer uso da máquina e tudo mais, é claro, aí não, aí nós já estamos passando do limite do que você pode fazer ou não daquela ideologia, daquele programa de governo que você venceu na eleição. Mas eu te digo, aonde eu caminho, e eu não tenho, assim, aonde eu vou, os colegas, nem todos são do mesmo campo ideológico, mas sempre muito respeitado e busco respeitar as pessoas. Eu não sento assim numa mesa para baixar o nível de da conversa, de ir para isso. E também, se a pessoa tiver com muita zoada no pé do meu ouvido, eu até deixo ela ganhar a briga. Com muito ódio. Vai pra casa, morde o fel. É interessante perguntar sobre isso, porque às vezes é muito reflexo daquilo que você convive, do que você vive, né? Então, às vezes você pega e diz assim, fulano de tal vai ganhar a eleição. Porque o nicho dele, ele só escuta que o cara é melhor. Se você for pra periferia, é outro nível. Quer conhecer o Brasil, vai pra onde? Quem quer conhecer o Brasil de verdade, quem vota, quem vai pra onde? Não, aí se você não andar de verdade, por exemplo, no Piauí, se você ficar só em Teresina, você não conhece o Piauí. Você tem Zona Leste. Se você tá em Teresina e vive só na Zona Leste, você não conhece Teresina. Teresina é complexa. Teresina você vê que quase não tem prédio. Ela é espaçada, ela é horizontal. Você tem o centro. Né? Você tem o centro histórico, você tem ali o Palácio Karnak, a Igreja São Benedito, a Frei Serafim, você tem o centro comercial, a Avenida Maranhão, mas você começa a espalhar. Você tem a Zona Leste. Tem essas rodas de bar da Zona Leste aqui. Então, enfim, são várias Teresinas. Assim, são vários Piauís, vários Brasis. Então, se você quer governar, você tem que entender que você não governa para o seu partido, simplesmente. Que aí é que está a grande diferença. Por que o Lula é o Lula? Por que o Wellington Dias ganhou 4 eleições no primeiro turno aqui no estado? Mesmo sendo, como você falou, de um partido que vai lá e o pessoal diz que o partido é isso e aquilo. Não, é que ser honesto, os caras falam, se você anda aqui na Zona Leste com a camisa vermelha, com o símbolo do PT, o cara vai te... Pois é. E por que ganha? Não é? Ganha porque conhece o povo, conhece a gente, conhece as diferenças. Sabe que lá em Corrente precisa ter um tratamento diferente de Parnaíba. Aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui. É o programa assistencialista. Tá? Negativo. Não é só aliás, programas assistenciais são necessários. É o Bolsa Família. É o programa que leva filho de pobre lá pro exterior para estudar. Que quem paga é o rico. Isso, olha só que maravilha, né? Essa fácil. Esse estereótipo é fácil de se fazer. Agora, mas é um discurso da oposição. Agora, né? Se você não faz o Bolsa Família, essa família morre de fome. Ou vai buscar outros caminhos até fora do que a gente entende como formas corretas para sobreviver. E aí vai afetar as outras políticas também. Então talvez essa pessoa com Bolsa Família possa ter um filho que estudou. O pai não, mas o filho estudou. E o filho estudando, quem sabe, esteja aqui hoje com você. Mudando filho de um cidadão comum. E aí esse faz a transformação lá. O governador Wellington Dias implementou na sua gestão a Universidade Aberta do Piauí. Olha essa visão. Que visão. Todo município piauiense tendo acesso à universidade, com a oportunidade Ensino superior gratuito. Ensino superior gratuito, né? Eu estou falando aqui, veja bem, me entenda bem, eu não estou falando... eu tô falando de políticas públicas e do porquê que essas pessoas ganham. E aí eu pergunto a você, nos 224 municípios, nós temos isso? Nos 224 municípios. Agora, reconhecendo que não faz sozinho. Você tem a presença da UFP, a presença do IFP, são esferas federais, da esfera federal, mas você tem que articular. E elas estão lá, nos cursos da Universidade Aberta do Brasil. Aí vem a UESP com a UAP, tem as outras instituições que chegam. E assim você vai mudando. Você tem que governar para todos e para todas.
Quando você tem essa concepção, você vira um grande líder. Lula é um grande líder porque o Lula conhece o Nordeste, mas o Lula conhece o Centro-Oeste, o Sudeste, o Norte, o Sul. Ele consegue em São Paulo, está lá no ABC Paulista, ele consegue entender como é que funciona lá no Rio Grande do Sul. O PT errou, Gera, Aí, nas últimas eleições, principalmente para dos últimos governos. O que acontece muito é que... O Lula, inclusive, fala que errou, né? Mas é isso que eu ia dizer. É porque quando se cobra do PT, se cobra muito isso, de que o PT tem que dizer que errou. Mas o erro faz parte do processo. O erro faz parte do processo. Como é que você vai transformar sem arriscar? Se você não arriscar, não apostar, não inovar, você não dá o próximo passo. E nesse processo, às vezes você comete erros. Esse erro também não foi trazer gente que talvez não tivesse tanto compromisso para perto? Aí você vai para um outro campo. Quem toma de conta das políticas públicas, quem executa as políticas públicas são pessoas. E em todas as áreas nós vamos ter pessoas fantásticas, pessoas visionárias, pessoas engajadas, vamos ter líderes, aqueles técnicos, aqueles pesquisadores e, infelizmente, nós precisamos ter, inclusive, políticas públicas para isso. Nós temos as pessoas que transgridem a lei. Por exemplo, você hoje é secretário de Educação. Nos últimos anos eu não ouvi nada que desabonasse qualquer situação. A deputada Regiane acabou colocando determinadas pessoas, ou indicando algumas pessoas, e elas tiveram problemas em relação a isso, pelo menos investigações. Nada foi, isso. Claro, condenado sobre isso, sobre investigação. Passa muito por isso também esse compromisso com a verdade de não errar com a educação? Olha, transparência. Um executivo, eu lhe digo para você, hoje você está no executivo, fazendo a gestão de uma pasta pública, com políticas públicas, com recursos públicos, não é fácil. Não é fácil, porque você está fazendo uso do recurso de todos e todas. Aquele recurso está ali, de certa forma, não é bem estar na sua mão, mas você tem uma capacidade importante de decidir o que fazer com aquilo. Que foi lhe dado esse direito por meio da eleição. É isso que acontece na eleição. A eleição vai lá, o povo vai lá e diz, olha, eu voto nesse aqui. E dá autoridade para esse aqui, esse executivo que ganhou, um presidente, ou um governador, um prefeito, dele escalar um time para tomar de conta das políticas públicas. E não tem política pública que não toque no dinheiro público. Não é? Então você tem primeiro, a responsabilidade de fazer o certo. É uma delas. Ou seja, de não fazer o errado. De não transformar isso em benefício puramente pessoal e desviar recursos públicos. Está na base, está na essência. Isso está fora de cogitação de você colocar isso na sua premissa. Pelo menos é assim que eu me coloco. Então eu estou sempre buscando fazer o certo. Agora, não é só fazer o certo, você precisa também ser eficiente. Porque também tem a ineficiência também, não é? Então você às vezes tem políticas públicas que não trazem os resultados. Então você tem que estar preocupado também em fazer certo e fazer o bom uso no sentido de ter o resultado que você quer. Agora, Yeldson, você sempre tem que estar atento a isso. Não é? Porque o executivo, ele não enxerga tudo. Ele não enxerga tudo. Você tem, por exemplo, na Secretaria de Educação, mais de 20 mil pessoas trabalhando, por exemplo. O secretário de Educação, ele não conversa com as 20 mil pessoas. Não é? A rede, ela está aí, montada com superintendências, com diretores, com gerentes, com coordenadores, com gestores escolares, com professores, com empresas terceirizadas. E agora errar num time desse, hein, Gera? Nossa. É violento. Então daí, olha só, qualquer medida que você tome, só para você ter ideia do tamanho dessa política pública da educação. Hoje, a rede estadual de educação, ela tem algo em torno de 230 mil alunos na média, vamos dizer assim. Aí varia um pouco mais, porque às vezes tem outros programas que chegam, mas normalmente é essa média. Bota mais de 20 mil pessoas trabalhando, enfim, a gente pode dizer que a gente toca numa população direta de 250 mil pessoas, assim, direta. Só que quando você coloca o pai, a mãe o tio, o primo, não falando de... É como se você colocasse 250 mil TVs. Isso. A galera que está na sala está assistindo. É uma comunidade. E qualquer decisão que você toma afeta essas famílias, essas pessoas. Então não é eu estou falando da educação, mas qualquer outra parte... Mas eu te fiz essa pergunta justamente porque na tua gestão eu como imprensa, nunca teve um É muito desse teu compromisso de dizer assim, eu vim do nada
cheguei aqui No ônibus da Barroso. e não é aqui que eu vou me ferrar. Não, isso? e nem é meu interesse, na verdade. É isso que Eu sou um querendo. servidor público. Concursado, passei no concurso em 2004, na antiga Prodep. Meus grandes amigos são servidores públicos. Minha mãe e meu pai, servidor público. Então, assim, as grandes referências que eu tenho são... Você é homem de grandes posses? Não, sou um cidadão humilde, vamos dizer assim. Acho que o que eu tenho é o que o meu salário, os projetos que eu fiz conseguiu permitir que eu pudesse ter. Tenho minha casa, tenho meu carro, enfim, mas não vou dizer, não tenho posses. Se eu dissesse assim, rapaz, Você não tem uns 10 prédios, não? Não tenho, não. Queria até ter Mas pra é fazer bom que render, viu? aqui o bom do bate-papo Não é tenho. perguntar o que às vezes a galera não tem tenho medo de perguntar. Não, mas vamos lá. Não tenho mais. Mas a educação tem me permitido... Claro! Tem me permitido ter oportunidades que são Total, é isso boas oportunidades hoje, de poder ter um lazer, de poder ter escolas, enfim. Enfim, mas sou um cidadão comum muito simples. Que bom ver isso. Eu tenho um tema que é o penúltimo tema que eu queria entrar, como educador, não como secretário. Eu queria entender da sua ótica sobre isso. O Brasil ele tem sido nos últimos... nos últimos 5 anos, 6 anos. Ele tem sido invadido por escolas prometendo vender uma educação americana para brasileiros. As escolas bilíngues, que o menino já vai sair, inclusive com a didática completa americana. Isso atrapalha ou ajuda o aluno brasileiro? Eu acho que isso cria uma diversidade na oferta, Yeldson. Eu vou naquela linha de que, não sendo o padrão, mas tendo esta oportunidade, agrega. Agora, não pode ser a nossa referência de educação. Tanto não é que eu digo para você que não é, porque 90% da educação básica brasileira é feita por escolas públicas. Ou do estado, ou do município. É muita coisa, né? A cada 10 piauienses, 9 estudaram ou estudam na educação básica pública. E assim no Brasil? E assim no Brasil. Pode variar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas está aí nessa casa de 85%, 90% é ensino público. Então, você ter uma escola dessa que chegue, 1, 2, 3, ela vai trazer um diferencial. Algumas pessoas têm interesse nisso, a gente precisa respeitar. É o mercado, né? Exato, é aquilo. Precisa respeitar que algumas pessoas, algumas famílias querem isso. Mas vamos lá, pela vivência que você tem, se o cara viver no Brasil, isso vai ajudar ele para fazer o Enem? Você diz Não importa se é filho de pobre, filho de rico. Na hora do pega para capar lá, na hora de fazer. Faz a diferença? Não, veja bem. Você entendeu? Você está dizendo Vai lá. Eu vou colocar meu menino desde os 5, 6 anos. Numa escola dessa. Numa escola que a cultura é americana. Entendi. Que é isso, que é aquilo, que é desse formato. Só estuda isso, não estuda no sábado, nem no domingo. Enfim, eu sou leigo. Eu estou perguntando porque eu sou leigo, eu estou tentando entender. E para um aluno, mesmo que seja de escola particular ou pública, que tem a dinâmica aqui do nosso país, isso prejudica na hora de tentar entrar na... Eu vou te dizer o seguinte. O que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o Enem ele está conectado com o currículo brasileiro. Ele está conectado com aquilo que nós pactuamos enquanto educação, do que a gente espera que um estudante brasileiro tenha nas nossas escolas. Uma escola dessa, se ela não considerar lá no seu processo esse currículo ou essa arquitetura de ensino médio, vai sim ter uma certa dificuldade no exame do Enem. Não vou dizer que este cidadão ele não vai ter o seu desenvolvimento educacional, claro que vai. Mas a gente não pode desconectar que o Enem ele é um exame. É um exame do nosso ensino médio que nós pactuamos no nosso Ministério da Educação, nos nossos conselhos estaduais de educação, Conselho Nacional e por aí vai. Eu vou voltar agora para o estadual. Você, como secretário, tu pretende, por exemplo, na tua gestão, fortalecer o inglês nas escolas de alguma forma? Com toda certeza. De uma dinâmica diferente? Sair só do... verbo to be. Não, agora você tem toda a razão. Aí sim, como você tocou. Você tocou em cultura, você tocou em esporte, precisa ser fortalecido. Eu acredito que nós temos uma arquitetura hoje montada que permite a gente avançar. Na verdade, nós já temos escolas que são excepcionais assim em termos de resultado de esporte também na área da cultura. O novo ensino médio vai proporcionar isso e aí sim os idiomas. Nós estamos hoje num mundo que viveu 2 anos com a tecnologia muito forte, assim como tem o esporte,
como tem a cultura, como tem o idioma, a tecnologia também precisa ser essa outra linguagem. Hoje, qualquer estudante precisa ter contato com tecnologia. Internet, né? Internet, saber usar uma... O Piauí Conectado, o menino que veio aqui falou, o Edson falou que até julho do ano que vem, não lembro se é esse, todas as escolas do Piauí, elas terão a mesma internet de qualquer escola americana. Isso é muito forte. Inclusive, no Brasil, fez aí uma medição, foi feita uma medição no Brasil e identificaram que o Piauí hoje já tem a melhor internet do país. Nas escolas, né? A medição é geral. A medição é geral. Por quê? Porque o Piauí Conectado chegou com fibra ótica e essa oferta dessa banda do Piauí Conectado eleva a média de qualidade da internet piauiense. Claro que precisa chegar para todos. Eu te fiz a pergunta do inglês porque uma das coisas que eu mais priorizei na educação da minha filha até agora foi justamente essa de ser uma cidadã do mundo, de poder falar, e ela, graças a Deus, hoje já fala fluente. Mas isso é muito difícil para o filho do pedreiro, de que não pode pagar escola particular. E é por isso que eu estou te indagando. Você tem uma prioridade, elege essa prioridade de o inglês, não só inglês, o espanhol, de ser muito forte na vida de quem não pode pagar? Tanto é prioridade como já está no nosso plano de ação e nós já estamos executando. O que nós fizemos agora? Já era para a gente ter feito isso em 2020. A pandemia não deixou, mas estava no nosso plano. O que nós estamos fazendo? Nós temos aqui no Piauí um dos melhores centros de aprendizagem de idiomas, que é o nosso centro de línguas, que nós temos aqui em Teresina, tem Parnaíba também. Esse centro de línguas, quem passa por lá sai falando, sai lendo. E o que nós queremos agora? Nós estamos passando por um processo, por meio desse centro, fazer uma formação dos nossos professores para que a gente leve para todas as nossas escolas professores com a qualificação, vamos dizer assim, atualização necessária para que a gente possa permitir que o nosso estudante, em qualquer escola pública piauiense, possa ter o aprendizado de línguas mais qualificado. É fundamental hoje. É fundamental. Que andam juntos, né? Tecnologia... E, inclusive, sobre tecnologia... E línguas. E sobre tecnologia, porque nós estamos trabalhando, fortalecendo o centro de línguas, fazendo a formação dos professores. Nós vamos ter um programa, aí é a hora do programa. Por que o governo tem programa, às vezes? Porque, às vezes, você tem um problema que só de forma orgânica você não resolve. Tem que ser pontual. Aí você tem que vir com um programa, com um projeto, com um programa e botar ele lá, intensificar, para a gente poder disparar. E depois que está na quinta, sexta marcha, solta o carro que ele vai embora. Então nós estamos também com um programa justamente para potencializar o aprendizagem de língua, com intercâmbio internacional. Pois teve um projeto do Wilson Martins, eu fui fazer matéria. Tu lembra, Tata? Em Fincades, fui em Orlando... eu tô tentando lembrar, eu achava sensacional aquele programa pelo simples fato. Sabe, Ellen? Porque... eu tô tentando lembrar o nome, não consigo. Mas sabe o que eu achava mais encantador? E eram pessoas que não podiam comprar, tem no YouTube inclusive isso. E todas as entrevistas que eu fiz, foi na Espanha, foi aqui, elas falavam, eu vou mudar a realidade do meu bairro. Fantástico. Então, assim, o espírito dela era que aquela oportunidade que foi dada a ela ia oportunizar. Então isso é uma mudança absurda, não sei, deu uma parada na época e tal, mas assim, é um projeto que tem que voltar. São líderes, né? Com toda certeza. São líderes, né? Que você traz manda estudar, acho que eram 15 alunos. Você tem essa troca de experiência, ela é fundamental. Uma pessoa que vai, uma pessoa que vem, a que vai, ela traz e leva. Da mesma forma. Então, isso está montado na secretaria. Aprender é uma viagem. Aprender é uma viagem, é isso? E só para não desconectar da tecnologia. Tivemos, inclusive, na semana passada, uma reunião com o pessoal da Google. Eles têm uma tecnologia também que ajuda no aprendizado de idiomas. Fantástico. Eles apresentaram para a gente a pessoa que está lá naquela tecnologia, ela pausa o vídeo, ela fala, o vídeo escuta o que ela está dizendo, escreve o que ela está dizendo, compara com o que o vídeo estava ali apresentando e diz se ela acertou, não acertou, quantos por cento, até a pausa. Então a tecnologia ela vai contribuir muito também. Eu vou te mandar um link depois, eu vou tentar lembrar qual foi esse vídeo que eu assisti e eu achei maravilhoso. 6 anos de idade as crianças. Sabe o que os professores estão fazendo? Eu não lembro qual é o país agora, eu vou te mandar. Como a onda de youtuber no mundo está muito forte, ele separou uma sala, acho que era de 30 alunos, que separou por grupos, e todos eles eram youtubers. Então, eles tinham que estudar o conteúdo por completo e em 4 minutos explicar num vlog.
Caramba. Eu achei sensacional. O Maravilha, menininho falando. Nunca mais sai da cabeça do cara. Mas hoje Não é? E hoje, É assim, bem louco. É a tecnologia. a tecnologia, e nós precisamos continuar investindo, aliás, investir nisso, na verdade, de forma muito mais forte, porque hoje qualquer criança hoje lida com tecnologia com extrema facilidade. Tô com medo do menino sair batendo selfie. Não, é isso. Se duvidar, vai ser assim. Eu tenho algumas perguntas, Ellen. Fica à vontade. Uma delas é com relação à evasão escolar. Como é que o Estado, a educação, como é que você vê a questão da evasão escolar? Aumentou, diminuiu, no Estado, como era antes nos anos 80, 90 e agora nos anos 2000? Sem trazer muita história, mas se você vai para a década de 80, 90 em especial, você tinha uma dificuldade muito grande de presença na escola, pela dificuldade de acesso até às escolas, e a evasão era um problema assim terrível. Mas aí tivemos vários programas para incentivar a presença do estudante na escola. Eu cito um. A gente precisa lembrar que na década de 90 nós tínhamos miséria no Brasil, assim, estampado. Fome, reportagens, por exemplo, da Veja falando da sopa de papelão. Verdade. Não é isso? Agora a gente voltou com a distribuição de ossos, né? Isso está, enfim, infelizmente, faltando por aí. Então, lá atrás, a política da alimentação escolar foi uma política importante, né, para trazer o estudante. Olha só que loucura, merenda né? escolar. A merenda escolar como política para poder fixar o estudante na escola. Mas já trazendo para a Rede Estadual de Educação, a Rede Estadual de Educação em 2015, ela implementou muita tecnologia para poder conectar a escola às famílias. Nós temos aplicativos. Que o pai controla se o menino foi para a escola, exato. Se não foi, né? E isso parece uma coisa assim tão simples, mas é faz uma diferença incrível. O estudante, a gente precisa lembrar que o estudante da rede pública ele vai muito no transporte escolar. Então ele chega no transporte escolar, tem que entrar na escola. O pai consegue acompanhar pelo aplicativo por onde ele está indo? Veja bem, até hoje a tecnologia que nós temos, ele permite saber se o estudante entrou na escola. Então, mas é lógico que vai mudar em breve, né? E o que foi que nós já colocamos na última licitação que nós fizemos? A obrigatoriedade de GPS no veículo. Massa. Porque é isso que nós queremos. Que o pai vai saber para onde o menino foi. E se aconteceu alguma coisa no veículo, ele vai saber que sensacional, maravilhoso. Então nós já colocamos a obrigatoriedade do GPS, aí agora nós vamos começar a testar os sistemas. Segurança. E logo mais, 2 anos, nós vamos ter com certeza. Acho que até antes, a tecnologia é tão rápida que. E é uma segurança para o pai. Não vai ter mais transporte escolar sem o acompanhamento de GPS. Fala aqui. A outra questão mas também... Mas não é só isso, viu? Sim. Eu falo aqui de tecnologia, mas também na própria Rede Estadual de Educação, nós tivemos muita formação para gestão escolar e também na equipe de apoio à escola e também políticas de sala de aula. Tudo isso contribui na presença do estudante. Sistema de metas que nós implementamos na Secretaria Estadual de Educação, onde a escola sabe qual é a sua meta. Tem que bater? Para bater a meta. E ela tem que bater a meta. Isso é um pouco da iniciativa privada, né? Tem também, mas veja bem, não é porque é público que a gente não precisa primar. Mas o resultado... Mas nós implementamos hoje em nossas escolas um PDCA da administração. A gente planeja, pactua metas. Não tinha isso. Né? Isso foi implementado agora, 2015 para cá. Fortalecido com parcerias importantes, a presença, inclusive, acho que pode citar aqui, a secretária era a deputada Regiane na época, ela traz alguns institutos aqui para o Piauí para colaborar nessa implementação vamos dizer assim, dessa cultura da gestão escolar orientada a resultados. Então hoje cada escola piauiense ela sabe qual é a sua meta de resultado de aprendizagem, de meta de combate ao abandono, combate à evasão. Isso ajuda demais no desdobramento das políticas e das ações. Você tem filhos? Tenho, sim. Já te perguntaram por que seus filhos não estudam na escola pública? De vez em quando eu escuto isso, né? Então isso é uma pergunta que sempre vem. Mas veja bem... Eu não poderia me furtar de fazê-la. Essa pergunta ela sempre vem, mas veja bem. Eu tenho a oportunidade de tê-los na escola particular. Eu posso escolher a escola, né? Isso não é uma escolha só minha. Não é só minha, né? Ela passa também por você com tranquilidade deixaria? Eu digo para você hoje que nós temos escolas públicas que têm qualidades suficientes para se equiparar a escolas particulares. Lembrando que meus filhos ainda estão no ensino fundamental. Resultados, né? Inclusive, sobre isso? Eu vou deixar aqui esse desconto, que os meus filhos estão na escola fundamental e eu estou tomando de conta das escolas de ensino médio. Então tá de boa. Mas eu digo, mas com resultados, inclusive, expressivos, comparativos? Comparativo. Não, ora, eu estou lhe falando hoje na universidade, por exemplo, 70% das nossas vagas das universidades são de estudantes de escolas públicas.
Hoje a escola... É muita coisa. Hoje a escola pública é caminho para a universidade. Agora, é claro que você óbvio. precisa que todas acompanhem. Nem- Você tem escolas que estão num patamar de excelência muito grande, como por exemplo em Teresina nós temos o SET João Henrique, que é uma escola de excelentíssimos resultados. Você tem lá em Cocal dos Alves, né? Agostinho Brandão, mas eu posso citar vários. Tem o Patronato Nossa Senhora de Lourdes de Campo Maior, que eu estudei Escola lá. militar. Não. Aquele exemplo. Tem uma escola em Que é parceria. pertinho do extra. Isso, lá é uma escola em parceria, só para até a gente conceituar corretamente, né? É uma escola da rede estadual que tem parceria com a Polícia Militar. Então, a gestão escolar é feita pela O polícia. resultado é bom? Excelente resultado. E veja, a gente precisa... É por isso que quando você falou daquela escola lá, bilíngue, eu disse, não, a gente precisa ter essas oportunidades. Porque tem famílias que querem esse estilo de Opções. de opções, entendeu? De oportunizar. Busca essas oportunidades, né? Pra gente fechar aí a paixão pela música. Você é músico. Rapaz, vamos dizer que minha vida, de certa Grandes forma, foi festivais. transformada também aí pela música. Você foi pro Woodstock? Não, tô brincando. Não tive essa chance. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu diria. escolheria o Toca Woodstock. o quê? Eu toco guitarra, violão, contrabaixo, ukulele. Sério? O que tem cordas, eu costumo... Mas ritmo não. Não, sou... Só não vai me dizer que você toma rum com coca também. Já tomei. Rapaz, meu tio tocava tabaque. Era tabaco de baixo aqui. Vamos dizer que na época das vacas mais magras, o rum com coca Era ajuda sensacional, bastante. era Porque maravilhoso. ele rende muito, viu? É verdade. A rende música bastante. você pretende, pela paixão que tem, é claro que deve estar fazendo, mas dá uma aumentada nessa parte da arte? Olha, Não só a música, né? isso, você tocou num ponto importante, né? Você falou da cultura, tem a arte, a música faz parte. Em termos do ambiente escolar, hoje nós estamos levando instrumentos musicais para as nossas escolas. Hoje todas as nossas escolas de tempo integral estão recebendo equipamentos musicais, equipamentos de sopro, percussão, algumas escolas já com instrumento de cordas, algumas com guitarras, violões. Nós estamos colocando isso como um padrão. Nós não chegamos em todas as escolas, mas nós vamos ter em toda a escola piauiense uma sala voltada para a arte, com toda certeza. Deixa eu te falar, é um pedido meio louco, mas eu queria te fazer isso. Já que a gente vive na era absolutamente do YouTube, dos vídeos produzidos, né? Uma coisa que eu sinto muito falta é a oportunidade do aluno mais novo ter um contato diretamente com a produção de conteúdo de vídeo. Seja na edição, seja na produção. Que não seja uma coisa profissional, mas que pelo menos tenha uma introdução ali na juventude. Porque é uma coisa que não pode se distanciar. Ele vê no YouTube, vê e tal. E é uma coisa que eu acho que é como você falou, na evolução do tempo, a educação também ela tem que se adequar a esse tempo. E trazer isso para o mundo, o nosso mundo, acho que é essencial. Viu? Olha, inclusive, nós estamos nesse momento no meio de um programa piloto de cinema na escola. Muito bacana. Sendo implementado aqui na nossa escola de Dácio Silva, que é uma outra escola de referência. Não sabia disso aí, não. Nós estamos lá com o cineasta Cícero. Esqueci o sobrenome, tá ali. Cícero Filho. Cícero é fantástico, então nós estamos trazendo para os nossos estudantes ali da região ali do Disseu, né, do Didácio Silva, o cinema. Eles estão, na verdade, fazendo todo o trabalho da produção de um filme. A minha intenção, eu ainda não fechei isso ainda. Mas eu vou lhe dizer, na hora que você abrir uma sala e falar assim, aprenda como editar um vídeo para sua escola, a sala vai lotar. Mas todo mundo está querendo. E nós começamos inclusive ano passado, ainda estava nesse, vamos dizer assim, pandemia, volta ou não volta, pandemia. Eu disse, não, vamos fazer aqui, porque a gente já vai ter o piloto. A nossa intenção é que com o novo ensino médio, isso vira um itinerário. Entendeu? Eu acho que você vai sair na frente assim num vanguardismo absurdo. E eu vou lhe dizer, que é muito massa. Todo menino quer aprender de alguma forma isso, pô. E eu vou lhe dizer, a nossa expectativa... Quando eu falo menina, é menino. A nossa expectativa é de que eu vou atrás disso. Eu vou atrás. Por favor, faça. Eu vou... A minha intenção é de que a gente possa ter uma sessão no cinema com vídeo produzido por esses meninos. Que massa. Meninos. Quando eu te falei mais cedo um pouquinho de vídeos produzidos sobre o conteúdo que o professor ensinou... É que ele aprenda também a editar esse conteúdo. Então, e aqui a gente tem profissionais sensacionais no Piauí. Sobre isso, embora esteja ainda em fase de preparação para licitar, mas nós estamos justamente com um projeto para colocar em licitação de uma escola justamente voltada ao audiovisual. Massa. Essa escola vai ter estúdios, essa escola vai ter... Os estudantes da rede vão poder ir para essa escola, estagiar nesses equipamentos.
e aprender a parte prática. Eu não vou dizer muitos detalhes. Mas eu porque acho quando sensacional. Eu acho que o você vai ver. futuro, não é nem o futuro, é o presente. Presente, Não dá né? mais para esperar. Lembrando que, sem querer tomar muito mais tempo sobre o tema, Não, fica... mas ali no canal Educação, quando a gente implanta É um o canal trabalho Educação, maravilhoso, o canal Educação é um sistema de TV implantado em 2012, ainda no governo Wilson Martins. Ele tinha uma aplicação específica ali. Quando chega em 2015, o canal Educação ele entra para todas as escolas do estado, né? Na pandemia, quando a pandemia chega, Foi o que salvou, nossa, nós tínhamos uma ferramenta fantástica de edição E pronta, de aula, né? pronta. Nós chegamos, só para você ter ideia, Yeldes, a entregar material nosso para outros estados. Porque eles não estavam preparados, Não estavam né? preparados. Eu tinha ouvido falar sobre isso. Que a estação já estava montada. Tudo pronto. E é uma nova era, uma nova geração, é um novo tipo também agora de comunicação e é se adaptar e correr atrás. Que história sensacional, velho. Pô, eu fico feliz aí desse bate-papo. Eu tava meio nervoso aí no começo, mas se tivesse mais 2 horas, eu tava Mas aqui vai, não, é o primeiro, pô, vai fluindo. Aqui é pra... Verdade. É fã dos Beatles. Nós vamos trazê-lo. Mas sabe que da música, só pra puxar o gancho, eu tive banda de rock de fato, tenho que CD gravado. Eu nunca. Mas passava sombra aqui, não? Não passava, né? Papai até brincava e dizia assim: ó, meu filho, ele tem banda de rock, mas ele não usa. Não é drogado. Nem usa droga, não, viu? É que naquela época, chefe. Era pesado, né? O caba usava e disse: não, é maconheiro, Não, faz coisa ruim. Era naquela época. Mas foi uma época muito boa. Foi entre os anos de 1997, Curtia 98. mais o quê? Eu sempre gostei muito de rock and roll. Nacional? Então, eu gostava muito do rock nacional porque eu sabia cantar, então eu aprendia Qual era? Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas. Paralamas, Biquíni Cavadão, enfim. Da próxima Da próxima vez eu trago Não, violão. mas A qual música era? preferida, a música preferida. Não, são várias. Aí não dá Mas pra... qual a banda preferida? A banda, vamos dizer que durante muito tempo eu ouvi muita Legião Urbana, Legião então Urbana. eu tocava tudo da Legião. Mas não dá pra dizer assim que é a preferida, porque você vai... Eu conversei com um fases. psicólogo essa semana, tu tem que assistir esse podcast algumas semanas atrás, que foi o Dr. Eduardo Moita. Ele falou que a música mais atual que ele tem hoje é uma música do Legião, que é Pais e Filhos. Fantástico. Que ele fala, no final, você culpa seus pais por Isso. tudo, isso é um absurdo. E é verdade. E interessante É você falou sensacional. isso. Eu fui na escola do meu filho agora recentemente, ele falou para a professora dele, meu pai toca violão, tem uma banda, tem CD, e eles têm lá um programa que é Laboratório de Inteligência de Vida. E aí Não, eu falei brincando. Pega o violão, traz aí. Eu falei brincando. Não, aqui tem... Mas deve estar desafinado. Tô brincando, deixa pra outra. Vocês são foda, viu? Tem aqui tudo. Não dá pra brincar com Se vocês, quer uma não. guitarra, um baixo, uma sanfona, Caramba. traz aqui também. Vocês estão que nem o... E aí eu fui na escola, Não, mas rapaz, entrega o violão. Entrega na o sala. violão. Entrega o violão. Né? Eu fui no... Quem sabe sai alguma coisa O aí. Will agora só quer saber de jogo, não quer mais nem isso. Tá aí, viu? Tá aí, Não sei se tá afinado, não. Tá bom, viu? Tá até bom, não tá tão Isso. ruim, né? Fica aí pertinho aí. Aí é bom, eu gosto da companhia. E aí eu fui na escola do meu filho e a professora disse assim, não, professor, eu queria que meu pai viesse aqui porque assim que eu nasci ele parou de tocar na banda dele, então eu queria dar pra ele esse presente dele fazer um show aqui pros meus amigos. Tu fez? Aí a professora me liga, disse, olha rapaz, tô com um problema aqui contigo aqui, teu filho falou aqui que você tem uma banda e eu quero saber se você topa pra vir aqui conversar com os amiguinhos dele. E aí eu fui, levei o violão, conversei com a turma. Chorou? Chorei um bocado. Você é do time do Chorão? Mas muito bom, com toda certeza. Eu sou, velho, também. Não tem errado. Mas a gente tem que sentir, não é? Cara, acho que foi sensacional. É um podcast maravilhoso. Quem puder assistir, assista. Foi bem mesclado. E acho que é o primeiro. Quero convidar depois pra gente falar de rock. Bom que é tema pra fazer. Se fosse de samba, eu ia chamar o Kilson Jones, né? Verdade. Kilson? Mas de rock, você não entende muito, não. De né? samba eu escuto. Mas até que eu gosto, né? Também? Samba eu escuto, mas conheço, mas entendo pouco, assim, eu mais Verdade. escuto. Professor Ellen Gera, obrigado pela participação e seja bem-vindo sempre, viu? Meu amigo, maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Ei, trocar cerveja Ellen aqui. Gera! Cerveja Rapaz, esquentou, tem um suco meu. de É o suco de abacaxi aqui que esquentou aqui. Mas aqui é mesa de bate-papo, né? Então. Lembrando que esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas de áudio e de vídeo e é o primeiro podcast em TV aberta para 7 estados, todos os sábados às... Às 22h30. Mais conhecido? Como 10h30, 10h30 da noite, deitadão no sofá com a esposa. Vamos assistir o Iocast pela rede Meio Norte e pelo Meio Norte Mais, tá bom? Isso é
IELCast. Valeu.